Alô, Udibs, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estamos com mais um episódio trazendo pessoas maravilhosas para serem entrevistadas. Vocês pediram 2023 inteiro, então decidi começar 2024 com as pessoas mais incríveis que eu consegui achar aqui no mercado. Então hoje estamos aqui com a Ray, é uma mestra maravilhosa e a gente vai descobrir diversas coisas bem interessantes sobre a caminhada, perspectivas e, obviamente, quem tem bastante experiência traz bastante informação. Então, Ray, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por me receber, Rafa. Um prazer estar aqui. Então, Ray, vamos começar com aquela pergunta fatídica, porque eu gosto muito de saber como tudo começa na vida das pessoas. A gente sabe que todo mundo tem a sua historinha de como virou mestre. Como aí? Eu queria começar primeiro com essa fatídica. Como que você virou mestre? É bastante cedo, na verdade, porque eu comecei a jogar RPG muito cedo, estando em um fórum de Senhor dos Anéis, e eu ouvir pessoas do meu fórum marcando um jogo. Só que eu era muito mais nova do que eles tinham todos tipo 27, 26, 19. Era uma época que Senhor dos Anéis era muito popular, e eu gostava desde que eu era muito nova. Eu tinha 13, 14. Então eles não queriam jogar com a criança, mas a criança entreouviu. Daí eu tipo, engoliram, aceitaram, sentei lá, me falaram o que é o bardo, esse aqui é o D&D 3.5, tá? Livro do jogador e tal. Comecei a jogar, jogo com uma dessas pessoas que eu joguei até hoje, a minha melhor amiga, Ana. Toda sexta-feira, faz 20 anos, vi a filha dela crescer. Assim. Eu tive sorte nos amigos e sorte na RPG, na vida. E quando eu tinha 15, lançaram Changeling no Brasil. É a versão PTBR, pela Devir, e não tinha ninguém na provinciana cidade de Curitiba, onde eu resido, que tivesse a fim de mestrar esse negócio de RPG de fada. Imagina, se você se lembra, como eu me lembro, do humor e do como eram as piadas do começo do século XXI, a gente sabe que ia ser complicado. Não só mestrei, como fiz LARP, fiz live, o pessoal se pintou de azul, alugou roupa, sabe? Fez armadura pra ir, deu super certo. E daí, como eu queria jogar Changeling e ninguém ia mestrar Changeling, então mestrava eu. Entendeu? Eu passei anos da minha vida mestrando Changeling. Eu tinha todo o pitch para ensinar a pessoa a jogar em evento e tal. Foi assim que eu virei uma mestra. Não muito boa, levou muito tempo para eu mestrar bem, na minha opinião. Mas a paixão e a disposição foi como quando só surgiu o Changeling no Brasil, 15, 16 anos. Assim, e bizarro porque, assim, aqui na minha casa o RPG deixou de ser algo odiado por todos quando eu tinha lá pros 16, 17. Então, antes disso era tudo na surdina, na casa do amigo. Era aquela coisa assim, vamos jogar, sei lá, pedra no gato. Não, beleza, filho, vai lá, abraço, né? Mais tarde assim, vou jogar RPG. Não sei o quê. Então, assim, foi complicado esse comecinho pra mim. Então, pô, 13, 14, eu ia ser uma criança muito feliz, se eu pudesse. Hum, E foi por causa do Satanic Panic aqui? Foi por causa do negócio que aconteceu em Minas Gerais? Que você teve que passar por essa dificuldade? Então, teve um pouco disso, um pouco do Silberto Barros com Yu-Gi-Oh! Então, assim, foi somando um Hum, pouco de tudo esses negócios aí, né? Família religiosa. Então, aí ver filme de terror era meio que um tabuzinho, do tipo, pode ver, mas não tem que ser de tarde, porque de noite você chama os espíritos, não sei o que e tal. Então, assim, falei, não nem preciso chamar, né, porque a bruxa já mora em casa já, então. Mas, você sabe que alguns inclusive a Juliana da Torre do Dragão, e a Torre do Dragão é, até onde eu sei, um dos poucos lugares de mestragem profissional que está há 5 anos no ramo e por aí afora. E ela tem uma história parecida com a sua, assim, então eu acho legal ver como, tipo, pessoas que vieram desse background, que às vezes eram tanto quanto proibitivo em relação a essas nerdagens que a gente gosta, crescem para contribuir tanto com a nossa comunidade e criar conteúdo como você. Parabéns, Pia. sim, e eu acho muito engraçado porque anos 90 pelo menos a gente tinha.
né, a galera que talvez lembre um pouco da Manchete, tinha aquele, né, os famosos desenhos japoneses, esses desenhos japoneses aí de coisa, que meu pai, minha mãe, todo mundo falava, não, como assim, você vê esses desenhos japoneses e tal, e hoje tá de cabeça no dorama. Nossa, eu eu não me seguro, assim, nossa, eu tô acompanhando, você viu tal coisa? Eu falei, não sei como você gosta desses negócios coreanos, esses negócios coreanos, essas séries, sei lá o Né? quê. Ah, mano, eu sou vingativo, esperei 25 anos pra isso, mas falei, com certeza. Como viraram as mesas, não é mesmo? Assim, né? Como o Ex jogo se inverteu hoje em dia mesmo. exatamente. Você falou que você começou a mestrar um pouco assim, né, com o Senhor dos Anéis, né? Depois você migrou pro Changeling. São dois sistemas bem diferentes. O Changeling é mais D8 GURPS, né? E o Senhor dos Anéis era D&D, o 3.5. Então, apesar de nós sermos um fórum de Senhor dos Anéis, então Fórum Valinor, eu comecei tradicionalmente com o 3.5, bardo normal, e sabe, tipo, mais tradicionalzão. E até hoje eu lembro como a core memory de alguém de Westworld, eu lembro a hora que ele tirou o livro do jogador e virou pra mim. E era aquela capa impressa que imita um tomo marrom, assim, a coisa mais linda que eu tinha visto na minha, sabe, eu olhei para aquilo e falei, tipo, nossa, que livro lindo. Daí depois, assim, eu vi ele mestrando. Imagina a primeira vez que você vê alguém mestrando. Você, né, dizia de tudo, assim. Levantou na mesa, papapá. Inclusive, falo que o meu primeiro mestre tava todo mundo rolando mal. Daí ele pegou e falou assim: rola esse dado direito. Jogou através da mesa 20. Daí ele falou assim: daí todo mundo, oh! E ele, eu faço de novo. Pá, 20. E assim, hoje, 20 anos depois, eu já vi isso acontecer em mesas o bastante. Você tirar o 3-1 seguidos, 3-20, 20 quando não precisava, 1 quando não podia, para saber que às vezes isso acontece. Se você chamar, se você blefar e botar banco bastante, vão ter vezes em que vai sair exatamente do jeito que você queria. Mas naquele dia, naquele momento, a primeira vez, pareceu simplesmente a coisa e a pessoa mais incrível da existência da humanidade. Mas era D&D tradicional. Depois nós jogamos Oriental Adventures, que foi a primeira campanha que eu participei, que é L5R para D&D, se você não quer aprender um sistema novo. E o Changeling, ele era o Mundo das Trevas tradicional, ele é baseado no D10, como o Ex Ignorantia, hoje ele reflete muito do design, do tipo de RPG que era feito na década de 80 e 90, que é como o Changeling é, com a diferenciação que vampiro, lobisomem, mago são os mais comuns, depois viriam demônio, changeling, caçadores, assim e tal. Mas ele é um jogo, hoje em dia, eu acho que ele é um jogo meio tipo injogável. O Changeling é um jogo que todo mundo comenta que não continuava, assim, você começa a campanha, faz coisa, mas é muito difícil jogar. E eu acho que é muito difícil jogar porque ele ainda tinha uma perspectiva de design de jogos muito influenciada pelo universalismo. Essa ideia que você consegue jogar qualquer coisa com esse sistema aqui, ou com variações desse sistema aqui. E o universalismo, inclusive, ele é marcado por você pegar a ficha e ter uma lista de skill assim imensa. Quanto maior a lista de skills, mais universalista o jogo se propõe a ser, como uma via de regra, né? Você tem que sempre fazer a análise correta do negócio. E existem experiências, como nós sabemos hoje, com o RPG indo fazer 50 anos esse ano, existem experiências que o universalismo não incorpora. Você não consegue causar certas experiências de gênero, certos tipos de. Contar certos tipos de história num ambiente neutro. Você precisa, para ter os efeitos catárticos e narrativos que você quer, você precisa de um ambiente especializado. Você precisa de um sistema que foi desenvolvido para aquilo. Um bom exemplo que a gente conhece é o Nihilo do Ex Ignorante. Ele é um sistema de magia no qual que ele é muito mais narrativista. Então ele precisava que o narrativismo surgisse no começo dos anos 2000 para eventualmente, sabe, existir um cenário no qual se é capaz de jogar um jogo assim. E o Changeling, que eu amava tanto e que eu amo até hoje, ele, na minha cabeça, ele é um jogo assim, ele é um jogo que ele gostaria de ser narrativista, mas ele é um proto-narrativista em muitos aspectos, ele tem elementos em jogo que você vê que eles estão tentando criar uma vibe que na época não fazia sentido. Então, por exemplo,
tinha o conceito de, em português, a gente chamava de peta, que é, quer fazer uma magia, quer fazer usar o seu poderzinho de changeling, de fey, faz alguma coisa legal, canta um poema, faz uma, sabe, tipo, faz uma interpretação, faz algo legal, você jogador, interpreta algo legal que vai te ajudar. Raríssimas vezes vi alguém usar direito, mesa nenhuma usava na prática, porque na prática, se você está pensando num jogo um pouco mais tático, um pouco mais estratégico, otimizando para ter os resultados que você quer, você não vai fazer essa porra, entendeu? Sabe? Você vai fazer qualquer coisinha e continuar com o teu plano de 27 passos e dominar a cidade, ou o que é que vocês estão fazendo. Então, o Changeling, ele é um proto-narrativista baseado no mundo das trevas, em D10. Ele é uma pilha de dados, como os jogos ex-ignorante, são pilhas de dados. E eu não sei se você já ouviu essa síntese, Rafa, mas uma pilha de dados, um jogo de pilha de dados pode ser entendido muito rapidamente se você identificar quais são as 3 variáveis. O que forma a pilha, qual é o que define a dificuldade, faz diferença no número de sucessos ou não. Entendendo essas 3 variáveis, você vai de um lado para outro no espectro de D6 a D20 com pilha de dados e você meio que consegue se virar. Então, é isso. Mas sim, eu já comecei. Os dois sistemas são bem diferentes, mas os dois eles são antigos o bastante para você conseguir ver neles padrões de design que se amarram. Mas e na época a gente conhecia, não sei se você lembra disso, mas no começo dos anos 2000 era difícil alguém conhecer múltiplos sistemas, sabe, 10 sistemas de cabeça, assim, o cara tinha que ter jogado muito RPG na vida dele para ter uma coisa assim. Sim, eu lembro que quando eu comecei era o famoso D&D também, então foi. Aí outros que Qual foram edição você surgindo, lembra de ter começado? Você lembra? olha, eu não sei dizer porque quando eu comecei a jogar foi um colega que falou assim, cara, comprei um, né, RPG, tá, pô, legal, você é uma pessoa muito criativa, tá o livro e agora, né, semana que vem bora jogar. Então não me atentei qual que era a edição, só peguei o livro e falei, taca e bora, né. Muitas vezes regras a la caralha, do tipo, não sei o que, aqui tá dizendo que pra fazer isso você tem que fazer isso, aquele outro, então vamos no básico, né? Vamos pra história e rola dados pra bater no bicho quando for. Então, eu nasci bem mais narrativista do que mecânico, tanto que até hoje, quando um sistema é muito mecânico, não, porque tem essa regra, ou eu me embanano, ou eu falo assim, gente, então vamos pra um sistema um pouco mais narrativista, menos dádico, porque me complica demais muitos sistemas. Então, mas eu acredito que foi 3.5, ou 3.5, ou talvez já 4, depende, porque agora eu tenho que lembrar se eu já podia jogar no 3.5 ou já tive que ir pro 4 direto por causa de problemas familiares. Mas foi mais ou menos nesse período. E até que um amigo meu descobriu o Vampira Máscara e falou assim: não, Vampira Máscara é o melhor jogo de todos, porque ele já era meio gótico nessa época. Então, ao ponto que, não, eu vou mestrar Vampira Máscara. Aí ele foi lá, falou pros pais viajarem, passou o final de semana, a gente passou o final de semana, eu, ele, mais uns 3 moleques, ele foi lá, montou a mesa, fez um shot meio LARP, assim e tal. Só que a gente não contava com o amor e a paixão dele pelo universo vampírico. Teve gente que passou mal, teve gente que deu uns piti, porque assim, ele ambientou do tipo xarope de groselha, é, coisas que mimetizavam pedaço de corpo. Então, assim, foi incrível, uma experiência que se eu fecho eu consigo ver. Mas deu uns problemas aí, tipo, de saúde, assim, mental e físico para algumas pessoas que não tinham noçãozinha aí do negócio, mas Nossa, RPG, assim, nos seus melhores momentos. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Hoje em dia, jogar RPG é muito mais seguro. A gente entende coisas como a ideia que sessão zero é uma coisa necessária, triggers, a gente tem essa cultura do só é bom quando é bom para todo mundo, certo? Não é para ninguém se sentir incomodado aqui, esse é um lugar seguro.
A gente sabe que não era assim que a gente brincava no parquinho quando eu e você tínhamos os nossos 12, 13 anos. Era a era do não aguenta brincar, não desce pro play. Se você não aguenta lidar com o fato que isso aqui é uma ficção e nada disso é real, você vai procurar ajuda em outro lugar. Aqui a gente vai fazer escarificação ao vivo, entendeu? Assim, então, tipo, e é muito interessante porque, como você, a comunidade de vampiro, ela é incrível. As pessoas, elas encontram e se identificam com ela de uma forma que outros sistemas e outras culturas RPGísticas, assim, não tem. Se você pensar na dicotomia entre aspiração e ironia, é engraçado porque vampiro, a despeito de ter o ar gótico, todos os elementos que ele traz até hoje desse cinismo muito noventista que fez com que na década de 90 ele explodisse, teve Underworld, que era basicamente uma adaptação cinemática de Mundo das Trevas antes da Marvel, entendeu? Não era um troço que acontecia nessa época, e todas as adaptações de D&D, que era o único jogo até onde eu sei que tinha sido adaptado para cinema, eram patéticas, assim. Então você pegar a Kate Beckinsale, então, e botar no teu filme para ser uma vampira vestida de couro a la Blade, era uma coisa muito incrível. Mas, ao mesmo tempo, ele é um jogo bem aspiracional, as pessoas elas se entregam pro vampiro, tem tatuagens de vampiro. O maior server da América Latina é um server de Mundo das Trevas, o que tem mais gente até hoje, sabe? Tipo, as campanhas de 20 anos financiaram milhões de dinheiros cada um. Até o Changeling foi financiado na casa dos milhões, se eu não me engano. Verifiquem no Catarse, tá? Não confiem de cabeça que eu não lembro de tudo. Mas e ainda assim, tipo, o vampiro, ele tinha esse aspecto e ele é super aspiracional, não? A relação do jogador de Mundo das Trevas com o Mundo das Trevas é uma relação de profunda visibilidade. Os autores, eles comentam que eles recebiam cartas das pessoas dizendo esse sou eu, sabe? Tipo, você viu a minha alma quando você lançou esse jogo. Que é uma coisa incrível, principalmente hoje, em que a gente tem uma relação mais estabelecida com jogos como parte de um arcabouço cultural válido, mas é difícil você amar algo tanto assim, tão abertamente e apaixonadamente. Então, o contraponto é Vampiro nos ensinou muito sobre segurança no RPG. Porque todo mundo já ouviu histórias de terror de alguma mesa de vampiro, no qual coisas ruins aconteceram. Para todos os níveis de história, sabe? Para todos. E se você pensar, a gente não falava nesses termos antigamente, Vampiro, ele é, a despeito de ser um jogo narrativista, ele é, na sua essência, um jogo competitivo. Nós não falávamos em RPG competitivo, sabe, basicamente até 2010, de forma ampla, pelo menos. Era a ideia que RPG é o jogo que ninguém ganha, não, né? Mas a verdade é, se você é um vampiro, você está competindo pelos mesmos recursos que os outros jogadores da mesa. As pessoas são as mesmas, o poder político é o mesmo, o príncipe é um só, sabe? E vocês são, na melhor das hipóteses, aliados circunstanciais, porque cada um de vocês é um predador solitário que quando, sabe, tipo, quando chegar a hora do racha, cada um de vocês pode entrar em frenesi e matar o outro, sabe? Tipo, e ele é sobre poder e sobre, sabe, sociedade, as amarras e o contraste entre a humanidade e a besta. Mas nem a humanidade nem a besta nessa história são particularmente, sabe, gregários, eles não são necessariamente sociais, não é? Contrasta com o lobisomem, que veio logo em seguida, no qual os jogadores são uma matilha, vocês literalmente têm um vínculo tão extraordinário que o vínculo de pai e filho não se, sabe, almas gêmeas não se compara ao vínculo com os membros da sua matilha. Que, olhando em retrospecto, em termos de design de jogo, parece uma resposta, né? Tu faz um jogo em que todo mundo é vampiro e todo mundo meio que quer, sabe, tipo, tá disputando os mesmos recursos, o controle das mesmas coisas, e depois você faz um jogo no qual todo mundo é tão amiguinho que tá hard-coded no sistema, tá? Assim, tipo, gente, vocês são amigos, tá? Só dizendo pra vocês que vocês se gostam, vocês não vão matar o amiguinho que depois vai voltar com a ficha do irmão gêmeo do personagem anterior dele, entendeu? Irmão gêmeo, ou se passar alguns anos, o filho que decidiu seguir o mesmo caminho do pai. Então, Nossa.
Sim, assim, um sinal de que uma campanha tá indo bem, né? Quando tem PVP, um personagem morre e daí o jogador volta com aquele personagem 2, a vingança, né? Assim, nós Exatamente. aprendemos desde então a sermos melhores que isso, né? Não, não, isso acontece menos hoje em dia do que acontecia na época. Sim, isso e é legal que você fica falando, né? Tanto a questão da entrega quanto o quesito segurança. Eu acho muito legal porque, pelo menos agora, eu vejo que eu já mestrei para algumas mesas, acredito também que você já tenha mestrado para várias. Atualmente eu mestro, atualmente você mestra. Então é legal algumas experiências que, quando eu jogo com pessoas mais ou menos da idade entre os 30 aos 40 alguma coisa, que é mais ou menos essa faixa etária que viveu esse período, você percebe que a gente tem uma. Eu sinto que tem uma facilidade maior de absorver propostas e temáticas de, por exemplo, a mesma mesa você consegue. Às vezes você joga um vampiro, vai para um DD, vai para um Nihilo, às vezes pega um Paranoia, às vezes pega um negócio mais um Dungeons Dragons ou um BTT. Então, assim, você consegue meio que só que eu vejo que tem uma galera, quando eu pego, por exemplo, eu jogo com a idade dos meus alunos e ex-alunos, 20, entre 15 e 20 anos atual. A gama de aceitabilidade que eu vejo dessa galera é um pouco menor. Então é ou D&D, ou às vezes alguma coisa temática, sei lá, o sei lá o que paranormal lá do Selbit. Ordem Então, assim, Paranormal. ordem paranormal. Então eu Vamos vejo falar sim. Ordem Paranormal de Selbit, vírgula, Pedroca e Sil, né? Que são os 3 autores desse jogo, diga-se de passagem, mas Sim. continuemos. Assim. Então, fica. Eu sinto que eles, assim, pra eles, assim, ó, gente, tamo aí há 3 anos jogando D&D, que tal eu propor alguma coisa nova? Você vai, faz umas 2 sessões, que fica meio que arranhado. Você tem experiência do tipo, grupos que são mais plásticos, ou fica mais fechadinho, assim, não? Me encontrei nisso, vão ficar nesse, essa plasticidade. Você sente essa diferença etária ou é meio que mais uma experiência minha mesmo? Eu acho que existe algum dos elementos dessa diferença etária que você diz, porque muitos grupos de RPG mais velhos, eles vivem da era pré-RPG online. O que significa que tu jogava RPG com quem tinha disponível na tua cidade, brother. E se isso significar que você vai ter que engolir coisa que você não quer, é a pergunta: o quanto você gosta de RPG? E é uma pergunta que, se você conversar com pessoas mais velhas, muitas delas têm histórias tem esse momento no qual eles tiveram que decidir o quanto realmente eles gostavam do jogo. Tipo, você gosta bastante para lidar com gente que não te trata bem, você gosta bastante para ficar jogando jogo que você não gosta na esperança que volte e meia ou que eventualmente vá ter o teu jogo, você gosta bastante para, sabe, tipo, o que você vai engolir por isso. E essa galera mais nova, muitas das pessoas que conheceram na quinta edição do D&D, que já é um D&D bem mais amigável, assim, o RPG mais vendido do mundo, não tipo o D&D, o RPG mais vendido do mundo. E, se eu não me engano, até recentemente saiu, não recentemente, uns anos atrás, saiu que tinha vendido mais que todos os outros RPGs juntos. Isso é o que é o Critical Role e o Stranger Things Effect, assim, é o fato que vai ter mais RPGista agora, ponto, porque tem muito mais, sabe, tipo, mais do que jamais teve antes. Óbvio que tem a tradição oral do RPG, a maioria das pessoas que jogam RPG não necessariamente tem o livro de RPG, a maioria dos RPGs, meu gato tá trocando de pelo, tá? Vai ter pelo voando aqui. Olha o Rakan aqui. Oi, Rakan. A maioria dos RPGistas compra livro de jogo que eles já jogam, não de jogo que eles vão jogar. Você tem que ser um cara muito tipo a gente para comprar livro de um jogo que você não jogou ainda. A maioria das pessoas aprendeu RPG oralmente porque alguém explicou para eles e só vai vir eventualmente a ter um livro se ele gostar muito do que está fazendo. Ao mesmo tempo, eu vou dizer que, e é legal, pelo menos eu sempre penso assim, a RPGsfera, essa ideia da comunidade de jogadores de RPG, é melhor representada do que um reino, digamos assim, ela é mais representada por um arquipélago. Porque você ser um jogador de RPG é um guarda-chuva muito grande
você tem o seu jogador de D&D tradicional, você tem o seu jogador de OSR, que são pessoas, muitas dessas pessoas não querem experimentar outras experiências porque elas, muitas vezes, corretamente identificam que elas não sabem se elas vão gostar daquilo, entendeu? E tudo bem, ninguém é forçado a fazer nada. Mas, ao mesmo tempo que existe, tipo, essa ideia dos arquipélagos é justamente porque a unidade do RPG é a mesa, certo? Você dificilmente joga RPG sozinho, e quando joga solo, é essa interação com o autor. A maioria das pessoas joga RPG em grupos. E o grupo, antropologicamente falando, vai criar práticas próprias e costumes próprios para preencher todo aquele elemento de moda caralho que você mencionou antes, né? Então, tudo aquilo que a gente não sabe de cor ou sobre o sistema, você decide. E existem vastas áreas cinzas, mesmo em sistemas como o D&D, que são extremamente explorados em termos de regras, ainda existem momentos em que a figura do mestre vai ter que adjudicar. Não tem uma interpretação imediata que a gente possa ter, você vai ter que decidir. E essa decisão acaba sendo incorporada. Uma das coisas que a gente fala sobre RPG é mesmo que é sempre sobre consenso. Mesmo que o consenso seja o Rafa vai decidir todas as coisas e a gente só vai entrar na carruagem para correr, isso já é um consenso do grupo. O grupo decidiu que o Rafa vai decidir todas as coisas. E o momento que alguém retirar esse consenso, acaba. Isso também é uma interpretação moderna. Antigamente era a ideia do mestre Deus, né? Eu sou um Deus, esse é o meu mundo que eu estou criando e vocês participam desse mundo. Então, essa ideia dos arquipélagos nos permite ver que muitas vezes as pessoas vão ter locos diferentes de relações com o RPG que são muito parecidos com as pessoas ao redor delas, muito diferentes de algumas outras pessoas distantes, mesmo que muitas vezes o jogo seja o mesmo. Muitas dessas pessoas, isso tudo para dizer que muitas pessoas mais novas, principalmente das que assistem online, têm uma paixão tão grande por jogos e sistemas novos que eles têm a prática, o hábito de ver jogo em playtest, como a gente sabe que tem muitos jogos são playtestados e playtestados gravados justamente tanto para o autor poder ver ou para outras pessoas poderem ver, como para ficar disponível como modelo para quem quiser entender como o jogo funciona. Bem ou mal, você jogar um RPG novo é você a pessoa que se responsabilizou por entender esse sistema ou o grupo vai ter que colocar um sistema inteiro dentro da própria cabeça. E é muito difícil visualizar um sistema do qual você nunca participou. Você pegar um livro qualquer e tirar um jogo daquele texto é um feito incrível. Não importa sabe, o quão banal ele tenha se tornado para a gente. Você vai ter que imaginar a interação humana a partir de texto corrido, muitas vezes. Imagina aprender a dançar balé ou cantar ópera lendo um texto. Imagina aprender a compor uma peça de teatro lendo um texto. É isso que a gente faz toda vez que a gente joga um RPG novo. Você pega uma série de sistemas interligados, complexos, bota tudo na sua cabeça e ensina pessoas a agirem instintivamente dentro daqueles sistemas. Isso é uma coisa impressionante. Mas como aprender línguas, como aprender jogos, como se você já jogou muito Dota e muito LoL, você pega qualquer MOBA e vai muito rapidamente entender o que está acontecendo, é uma inteligência adquirida. Chega um momento no qual, como esse grupo, esse arquipélago de jogadores que tem seus 15, 16, 17, 18 anos, que ficam de caderno na mão anotando coisa de playtest para ir simular com os grupos deles, você também pode criar, e existem algumas culturas de RPGistas que querem ver jogo novo, que não se importam com jogar, sabe, a vida inteira na mesma campanha, o seu Sétimo Mar, o seu L5L, o seu D&D, o seu Pathfinder, sabe? Essa não é a pira deles. A pira deles é a experiência do jogo em si, é sentir como os jogos são diferentes e eles gostam de se jogar na ideia de que um jogo é novo, é diferente, é uma proposta diferente de se fazer muitas vezes a mesma coisa. Então eu acho que existe muito dessa resistência, mas ela é, claro, tendo dito tudo isso, tendo dito, RPG é um bando de arquipélagos e as pessoas elas tendem a se comportar de maneiras muito específicas ao grupo no qual elas aprenderam. Por exemplo, tem muita gente que aprendeu a jogar RPG com jogos que são considerados difíceis, como Blades in the Dark ou variação de Scamming Villain, jogos que são conceitualmente complexos, que para eles isso não é. Para eles isso é o RPG padrão. Uns tempos atrás, eu estava
fazendo um trabalho voluntário, uma unidade de acolhimento. E um dos comentários que eu ouvi foi que era para meninas, e eu tinha mostrado vídeos e falado com elas, e mostrado a Mônica do Universo Simulado e tal. E qual não foi a minha surpresa em ouvir por acaso o comentário que ela ficou surpresa que homem também jogava RPG. Todo mundo que ela conhecia que jogava RPG, uma menina de então 14 anos, eram mulheres. Então para ela, tipo, essa ideia não era algo que foi algo que para mim, para você, Rafa, não é normal a gente pensar, nós nunca teríamos esse pensamento na nossa vida. Eu tava num RPG House em São Paulo e eu fui conversar com uma menina, eu tava gravando um vídeo, e daí ela comentou comigo, en passant também, que na vida dela, ela tinha começado a jogar na pandemia e tal, ela nunca sofreu, ela falou, tipo, a minha experiência jogando RPG nunca foi de desconforto ou de discriminação. Sabe, tipo, nunca nenhum cara me tratou mal, nunca ninguém tentou falar por cima de mim. Para mim sempre foi tudo certo. Eu tenho zero histórias sobre tretas e problemas assim. E eu pensei, entendeu? Tipo, uma experiência tão diferente da minha. Mas esse é o fato. Existem experiências diferentes, existem essas variações. Tendo dito isso, a maioria das pessoas se apega muito ao seu sistema nativo, geralmente. É o primeiro sistema de RPG que eles aprendem a falar. Eu acho que existe um paralelo com linguagem. A teoria é que a sua língua materna, ela não molda só, sabe, tipo, aspectos físicos, como a sua musculatura vai ser desenvolver diferente, a sua percepção de som vai ser diferente, ela molda como você pensa na realidade. Sendo alguém que aprendeu a falar português, você nunca vai chegar, você entendeu a realidade a partir da lógica do português, não a partir da lógica de outra língua, e toda linguagem tem uma lógica inerente. Eu acho que o RPG é parecido, o RPG ele se você pensar assim, se esforçar, ele é como uma linguagem pra gente reproduzir esse mundo mágico. A gente concorda que se eu falar vou rolar iniciativa, isso significa uma certa coisa. E a sua língua, você nunca vai esquecer a sua língua materna. Mesmo que você passe muito tempo antes e você vai ser mais fluente, vai ter mais contato com ela, você vai ouvir ela em níveis mais rápidos se você acelerar, do que você consegue ouvir uma língua estrangeira que você já adaptou há 10 anos, sabe? Há 20 anos. Você já é um excelente falante daquela língua. Nunca vai ser a sua língua materna. Eu acho que o RPG tem o mesmo. O seu primeiro RPG, ele acaba moldando, a sua percepção do que é RPG como um todo, e dois, você se apega a ele emocionalmente. Tanto que é muito difícil as pessoas admitirem que os RPGs nativos delas têm, muitas vezes, problemas de balanceamento em termos de crítica de game design. Existem coisas a serem criticadas, entendeu? Não, imagina, Deus proíba, entendeu? Meu RPG é perfeito, mas essa curva é perfeito! Exatamente como é. Sim. Você falando nisso, eu tava até pensando aqui que a minha mesa mais, vamos dizer assim, que menos gosta de mudar foi quando eu tava dando aula pro ensino médio e foi o momento antes da pandemia que o Jogando RPG deu o boom que passou a primeira, segunda, terceira temporada, teve o boom deles e eu joguei assim, pessoal, vocês que gostam, né, de Senhor dos Anéis, Star Wars, não sei o que, não sei o que, não sei o que, assistam. Aí, um grupinho já dos nerdzinhos foi lá e maratonou. E hoje em dia estão jogando comigo, agora já com ex-alunos, uns já estão formados, outros já estão formando família, eu tô ficando velho. Antes eles tinham 13, 14, agora já tem 20 cacetada. Que bom, né? Deve ser muito mais legal para você jogar com adulto do que jogar com. Sim, nada contra. Jovens jogam muito bem, eles são muito criativos, mas como adulta eu tenho que tomar cuidado lidando com menores de idade que eu não vou precisar tomar com outro adulto como eu, Exatamente. necessariamente. Assim, então isso é um alívio. Também sou professora, também dei aula para aluno e sempre teve esse aspecto que você empilhar duas hierarquias em cima da outra, 3, você é mais velho, você é professor, você é hierarquicamente superior a essa outra pessoa e você é o mestre desse RPG. Começa a ficar para mim, puta, cara, tá difícil esse empilhamento
responsabilidades e figuras de poder, né? Porque você acaba tendo muito mais poder que as outras pessoas. Então, quando eles viram adultos e param de ser alunos, você pelo menos tira 2 desses da pilha, assim, fica mais Ajuda boazinho. bastante. Apesar que às vezes tá no meio do jogo, ao invés de falar assim, ah, mestre, eu queria jogar tal coisa. Às vezes eles soltam. Ô, professor, então, eu queria jogar tal coisa. Calma, eu não sou seu professor já há uns 7, 8 anos. Ah, é verdade, né, mas a gente se acostuma. Então vira e mexe, ao invés de falar mestre tal coisa, ou Rafa tal coisa, eles falam, ô, professor, qual que é o CA do bicho? Sempre rola. E o engraçado é que, atualmente eu tô jogando o RPGzinho deles com na ferradura, né, que você consegue os fragmentos da ferradura, então é o RPG que eles estão mais se entregando em interpretação, em rolagem, não sei o que, não sei o que. A gente jogou bastante D&D, mas ao jogar na ferradura, parece que ai, que encanto, meu Deus. Gente, mas era de D&D pra D&D. A diferença é só o cenário. Mas como eles aprenderam D&D assistindo ou jogando RPG, jogar na ferradura é como se fosse realizar um sonho da época da adolescência, que era tal coisa. Ah, cara, assim, mas contudo, tipo, o Jogando RPG, ele fez um trabalho muito bom, assim, similar, a gente mencionou mais cedo Stranger Things e Critical Role. O Jogando RPG é, em muitos aspectos, parte, existem outros, D&D Moleque, Skyfire e tal, mas muito disso começa com o Jogando RPG como esse recurso acessível que é muito bem feito, sabe? Já tinha, tipo, ele já porque bem ou mal existe conhecimento de cinema, existe câmera, existem microfones, sabe? Existem, tá super estourado o branco, eu já corrijo isso aqui, mas existem. Vou até vir mais para trás para não refletir tanto a luz. Eu, obviamente, sou um refletor natural, mas o Jogando RPG é muito bom. O Vinzão, ele joga RPG há tanto tempo quanto eu, se não mais, e você vê isso refletido no quanto a ferradura, como cenário, como você colocou, ela é muito compelling, ela traz muitos elementos que são, sabe, tipo, o Eol tá ali atrás. Essa estátua aqui que eu estou apontando é do Eol. Eu fiz uma estátua, eu que fiz, desse tamanho, porque um cara jogou um elfo necromante num RPG online durante 4 anos, entendeu? Sabe? Tipo, e ficou marcante. Eu mandei pro Vinzão uma miniatura. Eu não acredito que o nome me escapou. O dono do Minotauro Dom se Minotauro chama Oco? Kale. Se chama Ok. Kale. Uma miniatura do Kale, que desde o começo foi um personagem que, sabe, tipo, quando. Ele já lançou o Meia-Noite em Nova Garla? A aventura pronta? Não. Ele tá beta testando ainda em algumas mesas, mas já tá um certo ponto, mas ainda não saiu oficialmente ainda o negócio, mas tá na escrita. Então, tipo, Meia-Noite em Nova Garla, uma puta aventura. O Vinzão criou a ferradura pra ser muito legal e, na minha opinião, ela é muito legal. Ela tem esses. Você vê. Eu acho que o que eu quero dizer é assim: você vê a ferradura e você vê os anos de prática do Vinzão em entender o que é legal você jogar, o que é um NPC legal, o que é uma ordem secreta legal, o que é um lore relacionado a dragões que a gente não viu antes e que vai ser imediatamente atraente para alguém querer entrar nesse mundo. E ele criou, sabe, vários elementos dele que são muito charmosos. E bem ou mal, o Game Chinchilla produz material para as pessoas jogarem desde a época do primeiro jogando RPG, se eu não me engano. Então tem a ideia do herói, sabe? Tipo, são todas essas coisinhas polvilhadas que criam um cenário interessante para se jogar. Se você está falando sobre, se nós estamos falando sobre construção de mundos e world building, eu acho que a ferradura é beautifully built, assim, sabe? Ele é um jogo que ele te provoca e te convida a querer fazer coisas dentro dele. E isso é o mérito da experiência e da visão do Vinzão como mestre, como alguém que faz isso há muito tempo. Você consegue ver da mesma forma que, tipo, similarmente, o Skyfall ele tem dentro do sistema dele características que você tem dependendo, que são tipo especializações. E nelas você lê que ela é legal. É aquele momento que você lê uma coisa na formação do personagem e você pensa, putz, isso parece legal, eu quero pegar isso para jogar. Então é essa mesma coisa, existe. E a ferradura, tipo, porque. E eu acho que isso é um pouco do ponto que você quis dizer, me corrija se eu estiver errada. O sistema
ele é uma lente através da qual a gente vai ter certas questões da experiência. Ele é a parte mais replicável da experiência. Se você comparar RPG com videogames, que é sabe, tipo, é o irmão que nasceram lado a lado, o problema do RPG, o videogame, ele é muito mais replicável, né? Você vai entregar a mesma experiência porque o código é o código e só o código vai gerar coisas a partir disso. E ele não é personalizável. A variabilidade se torna muito cara em termos de produção, né? Tanto que mundos abertos que criam, sabe, de ficção científica encaram sempre esse problema. Você não vai conseguir gerar um universo inteiro, sabe, tipo, existem limites de processamento que vão ser rapidamente encontrados para você conseguir gerar certas coisas. Então, a variabilidade é um problema de performance, mas replicabilidade não é. O RPG é o contrário, né? O RPG, ele é difícil de replicar. A gente não consegue ter a mesma sessão com as mesmas pessoas no mesmo lugar jogando o mesmo jogo. Vai ser uma sessão diferente. São tantas variáveis que envolvem o elemento humano que toda sessão de RPG é objetivamente única e irreplicável. Você não vai conseguir ter essa mesma experiência de novo. Não é igual. Eu literalmente jogo Donkey Kong 3, a primeira fase, virada de costas. Era um dos meus truques para impressionar a gente quando eu era criança. De costas, porque ela é exatamente replicável. Eu não preciso mais ver o que está acontecendo lá. Eu posso só mexer o botão e chegar do outro lado da fase. O RPG, ele não é replicável, mas ele é infinitamente variável. Né? Você consegue que a ferradura seja a sua ferradura, o mundo invisível seja o seu mundo invisível, sejam todos os mundos invisíveis que ele precisa ser para todos os jogadores, sabe, tipo, do sistema Signum encontrarem exatamente o que eles querem lá dentro. Então, o sistema, ele é replicável, mas ele é a lente através do qual o que a gente vê é o cenário, são os NPCs, as relações entre os personagens, as interações. Então, mesmo para alguém que é fãzinha de sistema, como eu, e de, sabe, tipo, dos aspectos mecânicos e que vê muito valor em desenvolver isso, na prática, você vai ter que descrever onde as pessoas estão, quem elas são e o que elas estão fazendo. E todas essas coisas não são necessariamente contempladas pelo sistema. O sistema estrutura elas, mas ele não define elas. Sim. E o legal é que você comenta, né, principalmente relação de jogabilidade, pessoa, sistema, que tudo isso tem que ser na hora de ou jogar, ou produzir, ou mestrar, tudo isso tá envolto. E tem um grupinho seleto dentro da galera que me assiste, que fala assim, vou construir um cenário. Beleza, né? Nós temos um canal com 400 e poucos vídeos falando sobre construção de cenário. Mas tem uma galerinha, né, menor ainda, que quer desenvolver um sistema. Aí eu falo, rapaz, você tá entrando num universo um pouco complicado, porque não é só você falar assim, meu sistema é D6, meu sistema é D10, meu sistema é pilha, não é só isso. Né? E às vezes fica um pouco complicado trazer um profundo conhecimento de game design para quem não tem. É mais o conhecimento que eu tenho é mais na exploração, eu joguei isso, então eu senti mais ou menos como que é, mas falar assim, não, matematicamente, a curva de progressão, a nível de dificuldade, às vezes até quem nunca perdeu a mão de colocar um bicho um pouco mais forte na sessão porque você imaginou que os jogadores dariam conta, mas no final suou e ainda você teve que tirar uns 15 pontos de vida do bicho para ver se ele não matava um TPK. Então assim, todo esse mindset e essa introdução para perguntar. Você, juntamente com o X, eu vejo que tem um conhecimento bastante de game design, ainda mais na live que vocês fizeram lá no X, falando sobre, né, os hacks e como adaptar coisas, sistemas, cenários e tudo mais. Se alguém virasse para você assim, Ray, estou com muita vontade de desenvolver um sistema, né, eu gosto muito do meu cenário e eu queria dar uma cara um pouco mais gamificada. Yes. Quais seriam as primeiras dicas que você daria para esse maluco aí? Primeiro eu ia dizer que bom, Piapa, eu fico tão feliz, assim, por favor me mande, porque, bem ou mal, como eu falei, o sistema é a parte replicável. Você desenvolver o seu próprio sistema, mesmo que ele seja um hack, é a melhor forma que, como game designer, como alguém que está concebendo uma experiência para ser tida por outras pessoas,
é a parte que você controla. Porque a parte do cenário é sempre um briefing de design. O mestre vai fazer o que ele quiser. Foi uma briga que eu e o Cid tivemos muitos anos atrás, que eu, assim, tipo, gritando com ele, tipo assim, você entende que não vai ser o seu Marquês, né? Não vai ser o seu mundo invisível, vai ser o que eles quiserem. Se eles quiserem pegar o teu NPC e virar do avesso, eles viram e você não pode fazer nada. Que é um momento que você tá, às vezes... eu não grito com autores que não são o Cid, eu preciso deixar isso claro, assim, para as pessoas ouvindo. Mas como parceiros de escrita, a gente tem uma relação artística convoluta. Mas o ponto é, o autor do jogo, ele... A primeira coisa que ele precisa entender é que não, ele vai criar... Um RPG ele não é uma resposta, ele é a forma de uma resposta, que outras pessoas vão responder para você. Então você vai criar a estrutura da resposta e as outras pessoas vão responder para você. Muitas vezes a pergunta como que a gente interpreta Jedi Cowboys no Velho Oeste? E você vai criar a forma da resposta e outras pessoas vão responder para você. Né? Isso é você ser um designer de jogos de RPG. Então eu diria que o primeiro passo, o passo zero, é você entender que você não vai controlar a experiência da mesa de outras pessoas. Você vai criar uma estrutura para que elas respondam essa pergunta sobre uma experiência. O RPG ele é uma experiência. Ele não é um livro, ele não é um jogo. Ele é uma coisa que acontece entre as pessoas enquanto a gente está jogando. Ele é uma arte que acontece no tempo, não no espaço. Ao contrário da pintura, por exemplo. Um quadro é um quadro, aquele quadro é sempre aquele quadro. O RPG, como uma peça de teatro, ele acontece do momento que a sessão começa até o momento que a sessão termina. O que você pensa na sua cabeça, ele sabe, tipo, ele é conectado ao RPG, ele é para texto de RPG, mas tudo que não aconteceu entre as pessoas na experiência da mesa, não aconteceu. Basicamente é isso, né? Não posso ter cenas secretas na minha cabeça que ninguém viu. As coisas vão ter que ser reveladas, elas vão ter que ser validadas pelo grupo. Então, entender isso, entender que o RPG ele é uma experiência, ajuda, e ele é uma mídia própria, composta, uma mídia composta de várias outras mídias. Cinema é audiovisual. E o RPG é uma mídia composta. Existem discussões sobre quais são as mídias que os compõem, mas em geral, assim, muito se condiciona com tipo, algo de teatro, algo de jogo e algo narrativo, digamos assim, são muitas das maneiras como você pensa, e daí o jogo muitas vezes se abre, estratégico, tático e tal. Mas, quer começar a criar um sistema? Imagina a experiência, imagina as pessoas na mesa jogando. E você imagina, porque é por isso que, por exemplo, as pessoas às vezes têm dificuldade em criar o seu sistema próprio, mas elas não têm dificuldade em adjudicar a regra na hora que elas estão mestrando. Porque na hora que elas estão mestrando, elas estão vendo a experiência. E você criar um RPG é um exercício imaginativo que requer algum treinamento, tá? No sentido que a primeira vez que você fizer não vai ser tão fácil quanto a terceira vez que você fizer ou a 10ª vez que você fizer. Mas o que você deve imaginar como designer, o que você segura na sua cabeça, é a interação das pessoas na mesa. Sim, essa segunda camada do imaginário, o que os personagens estão fazendo e o que os jogadores estão fazendo. É esse xadrez 3D, nesse sentido que você está desenhando uma experiência em 2 planos. Você está interagindo, tipo, pensa na literatura. A literatura, qual é a matéria-prima da literatura? O pensamento humano. Né? Você vai escrever coisas, mas isso aqui é a ferramenta, porque o que vai acontecer é que dentro da sua cabeça você vai ler o que eu escrevi e vai imaginar alguma coisa, inevitavelmente. Né? Você não consegue ler nada se você não estiver pensando no que está escrito. Você só passa o olho pela página e vai para a próxima página. Então, se a matéria-prima da literatura é o pensamento humano, a matéria-prima do RPG é simultaneamente o comportamento humano e a imaginação humana. Assim, essas duas coisas em consonância. Nós sabemos que os grandes momentos de RPG do mundo, os que a gente participa, os que a gente vê, é esse momento em que a narrativa e a trama da narrativa e a trama da experiência do jogo se encaixa certinho para você fazer algo que é uma bela jogada e, sabe, tipo, e um beat narrativo muito esperto. Então, o primeiro passo é imagina a experiência que você quer gerar e vai, tipo, colocando elementos, testando e imaginando essa experiência.
Esse é o primeiro passo. Imaginar a experiência da mesa. A mesa de RPG é onde o seu jogo vai acontecer. Imagina o que as pessoas sentadas na mesa estão fazendo nesse momento e o que elas fazem em seguida. Isso é difícil, tá? Você pensar assim, vou imaginar 4 jogadores, vamos lá. Então vai ter, tipo, Rafa, o Vinzão, o Cid e o Ig. Esses são os meus 4 jogadores. E eu vou fazer um jogo novo. Eu vou fazer um jogo sobre... Eu vi uma bússola ali. Vamos fazer um jogo sobre encontrar tesouros, sabe? Tipo, e daí você vai ter que pensar em como essas pessoas reagem, como o que elas fazem. Então, primeiro ponto, pense na experiência. Segundo ponto, eu diria, do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido. Se você nunca fez game design antes e você pode, claro, fazer um jogo inteiro do zero, eu sugiro que você comece fazendo uma jam, sabe? Ela tem um limite de tempo, ela tem baixos stakes, então você não vai ter que necessariamente ter a pressão de fazer algo que é perfeito, né? Bem ou mal. E terceiro, em uma jam, em uma geleia, em um evento de criação de jogos, todas as pessoas que participam são forçadas a responder a pergunta o que é RPG. Porque as coisas que você tiver que botar no seu documento de 2.000 palavras, que é o máximo que você tem para fazer isso, você vai se forçar a definir o que é RPG. Então a pergunta vai ser: tem tabela de item ou não tem? O que é RPG? Sabe? Tipo, para você, quais são? Você não vai conseguir colocar tudo que você quer. Se você só puder colocar poucas coisas, o que vai dentro do seu saco? O primeiro RPG de jam que eu fiz é o Você Não É Real. E neste jogo, você precisa, parte do meu documento de 2.000 palavras era instruções em foto de como montar bonequinhos de papel e de barbante, porque eles são uma mecânica necessária no meu jogo, você tem que ter o bonequinho. Então você aprende a montar o bonequinho. Isso para dizer que, tipo, fazer um pequeno jogo, um jogo de panfleto, um jogo de jam, é um bom começo. Fazer um hack é um bom começo, você pegar uma experiência que quase te satisfaz e tentar fazer ela te satisfazer mais, é uma boa ideia. Eu vou tentar aqui de novo. Tá, pronto. Às vezes eu consigo corrigir a minha cara. É porque tá descendo o sol bem na minha cara. Daí ele fica deixando eu mais claro. Porque a maioria do RPG, historicamente, é design by trauma, sabe? Tipo, criado no sentido que você foi jogar OSR e você pensou, eu odeio essa bosta. E daí você foi lá e fez um outro jogo super narrativista que era uma resposta, sabe? Tipo, famosamente tem vários designers que falam, City of Me, e por aí afora, eles falam, eu fiz esse jogo porque eu não gostava de X. Eu vi esse jogo. O narrativismo, entre outras coisas, nasceu em 97. Existia um grupo de mestres, tem os e-mails deles pra gente ler, que a preocupação deles era como que a experiência do RPG pode ser sempre boa. Ter um chão de qualidade, pelo menos, porque esse negócio da gente estar todo domingo 6 horas fazendo isso há 2 anos e às vezes ser péssimo e todo mundo sair chateado, não pode acontecer. É muito investimento para um troço assim. Como a gente faz para ser bom sempre? Entre outras conversas que eles tiveram. E muitas das técnicas, e foi desse grupo que saiu Fate, Dogs in the Vineyard, sabe, Dungeon World, entre essas coisas, sabe, das pessoas que estavam nessa discussão ou que foram influenciadas por pessoas dessa discussão. Tudo isso é desenvolvimento de você ter relação com uma experiência, ver o que te falta, o que você quer e buscar satisfazer isso. Que vai para o meu último ponto. Eu acredito muito no design do RPG como sendo pessoal, intransferível. Existe um elemento autoral nos jogos que você faz que é inevitável, mesmo que você esteja fazendo um jogo extremamente tático, as coisas que você considera tática, os riscos que você coloca, elas falam sobre o que você é e o tipo de jogo que você quer fazer. E é uma coisa que não é sempre explorada fora das humanidades ou da arte como um objeto de estudo, mas você não consegue remover o seu bias, a sua humanidade, o seu eu criativo das coisas que você faz. Então é melhor você entender isso e reconhecer do que tentar lutar contra isso, sabe? No meu game design em particular, ele é muito orientado à catarse. Então eu quero uma determinada emoção, uma determinada sensação. Eu quero um jogo
que se pareça, que sinta, que a pessoa jogando sinta um determinado algo. E os meus jogos são feitos para gerar aquele algo. Você tem que ter um objetivo disputável. O que significa isso? Você tem que ter a coisa que no final você vai fazer todo aquele teu aparato, você vai olhar para o teu sistema, para o teu cenário, para os seus personagens e falar assim, isso faz X. E quando você estiver no meio do caminho e você tiver uma puta ideia para uma mecânica, você vai falar, essa mecânica me deixa mais perto do que eu queria ou mais longe do que eu queria. Se a minha proposta era fazer um jogo de RPG que parece teatro musical, e em dado momento eu falo, e daí a gente pode ter uns desafios que são tipo uns joguinhos de música, tipo 1, 2, pá, 3, sabe, 4, 5, pá, e fazendo nanã, e eu começo a criar os joguinhos, eles são super legais, em algum momento eu falo, tipo assim, legal, é uma ideia legal. Isso é mais parecido, isso me deixa mais perto da experiência de transmediação de um teatro musical, ou isso me deixa mais longe? E daí, se deixa mais longe, anota a ideia, enfia na gaveta e coloca para longe, porque eu vou avisar. Você nunca vai ter ideias boas para fazer qualquer outra coisa quando você estiver trabalhando num jogo que não faz aquilo. No seu momento que as suas melhores ideias para tá fazendo o jogo do Sereia, vai ter ideia para faroeste de manhã, de tarde, de noite, assim, vai ser incrível. Então, revisando a minha mini TED Talk, eu acho que, pense na experiência, imagine a experiência. 2, mexa com RPG antes de tentar criar o seu primeiro sistema, faça um RPG pequenininho, faça um hack. E 4, esse é o 1, número X mais 1, tenha um objetivo disputável, entendeu? Entenda o que você está fazendo aqui, o que você está tentando reproduzir. E daí criar um sistema, e um sistema pode ser qualquer coisa. Monster Hearts ficou em segundo lugar e ele é renomado até hoje como um excelente RPG, porque ele criou a mecânica de strings. A mecânica de strings é uma mecânica de influência social, para a gente entender quais personagens têm influência sobre quais outros personagens na mesa, porque é um jogo de monstros adolescentes, então influência social é um fator importante. E uma string é tipo uma bolinha, todo mundo tem as suas, e quando você faz. Existem várias coisas no jogo que fazem eu te dar uma string minha, Rafa. Agora você tem essa string da Rai. Se você quiser pedir para a Rai fazer algo, se você quiser, tem vários jeitos que você pode usar e demonstrar isso. Isso fica na mesa. Ou seja, você olha para a menina, sabe, tipo, para patricinha popular do grupo, e ela tem pilhas de strings das outras pessoas na frente dela, e você vê, tá mecanizado a força social daquele personagem, uma coisa que, por exemplo, carisma, com tudo que é um atributo adorável, não sabe, nada em D&D consegue simular isso. Nada. Não tem mecânica para simular influência social em outros jogos. E quando é uma mecânica super simples, ela é pateticamente intuitiva, e o momento que uma menina fez isso no jogo dela, todo mundo bateu na testa e ela ganhou Second Indie RPG of the Year, e foi muito renomada, porque foi tipo, caramba, a mecânica de sanidade de Cthulhu, até o momento que ela existia, não tinha nada para medir o quão louco é o seu personagem, e depois que ela existia, ela existe em vários outros jogos. Você mecaniza um RPG literalmente do jeito que você quiser. Galera, existe RPG de Jenga, vários. Existe uma coleção de RPGs que usam Jenga como definidor em vez de dado, por exemplo. Você consegue, e eu acho que a última coisa que eu queria dizer sobre game design é exatamente isso. A partir do momento que você para de tentar criar algo que se parece com, a partir do momento que você conhece RPGs o bastante, quando você pensa em RPG, você não pensa numa lista de atributos específica, uma questão dos PBTAs, que é o RPG Experiência, eu diria que é a época que nós estamos no desenvolvimento do RPG, é que atributo pode ser qualquer coisa, porque o atributo é só o primeiro filtro através do qual os seus jogadores vão pensar na resolução de problemas, e ele define a perspectiva, a visão de mundo. Então, por exemplo, você pode ter um jogo de faroeste, no qual, estava conversando com meu sócio esses dias, no qual os atributos são bondade, maldade e feiura. O que isso significa dentro do jogo, cabe a você como designer definir, entendeu? Mas o que eles não são é social, mental e físico. Eles não estão reproduzindo um padrão de pensamento do mundo no qual você tem.
porque se bondade, digamos, é tudo que é correto, eu acho que foi isso que a gente estava conversando. Se maldade é tudo que causa dano, sabe? Tipo, tudo que destrói. E feiura é tudo que é meio diagonal, que é tipo o Aladim, sou malandrinho, vou dar um jeitinho, tudo que é cinza, sabe? O branco, o preto e o cinza. Daí você pensar num personagem que tem. Num paladino, que vai ter bondade alta, feiura baixa, mas alguma maldade, porque ele causa dano nas pessoas, é pensar num xerife. É pensar diferente do que você pensaria fazendo uma ficha de Nihilo, entendeu? É você, e esse personagem já se torna diferente, o que ele precisa ser é uma perspectiva dentro daquele sistema, e você pode sistematizar no seu jogo qualquer coisa. Essa é a parte que no design de RPG que eu acho que às vezes as pessoas, quando elas sentem medo da complexidade do sistema, é que elas não entendem que o sistema, muito mais do que o cenário, ele é seu. O cenário você vai ter que se curvar diante do imaginário dentro do qual aquele cenário existe. E quando eu for contra esse imaginário, isso vai ser um esforço, sabe? Tipo, se eu quiser. Então, tipo, todo o cenário medieval com alta magia, eventualmente vai ter que lidar com o fato que alguém vai querer usar uma arma de fogo. E muitas vezes isso, sabe, tipo, por causa das tropes. Não é porque existiam samurais e pistoleiros no medievo francês. É porque as tropes do imaginário nos pedem certas coisas. O sistema é teu, brother. Você faz o que você quiser. Se você, inclusive existe um jogo no qual as pessoas são advogados. É um jogo de panfleto bem legal. Girafa Drácula, se não me engano o nome dele. E as pessoas são advogados e o jogo se passa numa corte e você dança. Você literalmente dança para fazer o seu, sabe, tipo, para fazer as suas rolagens e os seus argumentos e coisas assim. Você pode fazer o jogo que você quiser. Seu cenário você vai ter que. Você trabalha com a massa de tudo que a humanidade imagina em relação a histórias. Seu jogo, manda as pessoas plantarem bananeira e você vai ver elas plantando bananeira diante de você na mesa que você criou. Não, isso é legal pra caramba, porque eu vejo muito de uma visão totalmente leiga e só entusiasta de que criar um sistema, eu imaginava bem que fosse isso, o primeiro ponto que você comentou, que é a experiência, né? O que, quando eu decido fazer um jogo, que eu queria que as pessoas vivenciassem, sentissem, tanto que eu mestro mais, eu gosto de gerar sentimentos, só que eu gosto de seguir mais a ideia de storytelling, no quesito de todo mundo tem uma história para contar, então eu darei uma oportunidade para que conte essa história. Tanto que muitas vezes já aconteceu de assim, passar 2, 3 sessões inteiras e se rolou dado, às vezes foi mais do tipo, porque sim, porque a pessoa queria convencer alguém e não conseguiu no argumento, aí tentou rolar um carisma. Mas muitas vezes eu gosto de, cara, tenta você me convencer. Que às vezes daí eu nem deixo, nem preciso rolar dado. Mas meu carisma é baixo. Não tem problema. Me surpreenda. Conte a sua história. Não sei o quê, né? Então eu gosto de ter essa premissa, então ter essa questão de trazer uma experiência de o que eu gostaria que a pessoa sentisse é incrível, porque a gente, voltando um pouco no passado de vai ser desse jeito e você sinta do jeito que você quiser sentir, eu fico apaixonado. Tem sessões que eu jogo que tem pessoas que, por exemplo, a gente joga 4 horinhas e alguém ficou 2 horas monopolizando a sessão. Mas foi tão gostoso, foi tão lindo de ver que a gente aceita. Num próximo momento acontece, então já aconteceu de eu ficar monopolizando durante 1 hora, o rapaz depois de uma outra, mas a gente conseguia criar sensações e percepções que fizesse com que aceitasse de, eu estou 1 hora em silêncio, mas eu estou tendo uma experiência coletiva maravilhosa, né? Então, eu acho esse quesito, essa palavra experiência, experimentação, eu acho uma chave muito importante tanto para game designer quanto para RPG, que estão diretamente ligados uma com a outra. Então, assim, porque eu tenho um colega que ele tá fazendo um sistema, que ele tá apanhando há, acho que 1 ano e meio, porque
acho que a regra 3 que você comentou, o sistema é seu, ele não, pelo fato de ele querer fazer meio que ele stream enquanto ele vai fazendo o sistema, então alguém dá um pitaco, aí ele meio que fica meio que, ah, não, acho que eu vou, talvez eu abrace um pouco essa que esse rapaz comentou, porque eu acho que faz sentido. Então eu sinto que o sistema dele tá, ao invés de ser uma ascendência, tá sendo meio que uma cobra, porque você percebe que, pô, isso aqui vai ser uma ideia ótima, aí alguém sugere alguma coisa que você percebe que, não encaixou, mas ele meio que pegou, aí, então tá meio troncho. Então eu vou com certeza acabando e indo pro YouTube. Eu vou falar assim, pelo amor de Deus, rapaz, assiste o tempo tal a tal, porque pelo amor de Deus, rapaz, seu sistema tá ficando muito top, mas você tá querendo, principalmente a questão meganomaníaca, que você falou assim, comece pequeno, fazendo, não, ele já tá fazendo já 36 classes, 46 Não, perícias, não, 100. não, Eu falei, não, não. rapaz, faz assim, sei lá, pensa em 15 perícias, porque você não vai ter 65 pessoas jogando na mesa, então não tem como a gente contemplar tudo de uma vez. Cria os pouquinhos e vai criando as DLCs aos pouquinhos, porque uma classe estruturada, sei lá, nós somos em, como você comentou, vai estar você mestrando e nós 4 jogando. Se a gente tiver 4 classes bem estruturadas, onde a gente, ou que seja 8 para dar uma variedade, 8 para cada um poder escolher sem ser muito fechadinho, já é o suficiente para ter, sei lá, infinitas experiências, porque cada um vai estar trocando e não sei o que, não sei o que. Não, ó, tô aqui, ó, vocês podem escolher dentro dessas 36 classes. Rapaz, beleza, pô, show de bola. Mas ao invés de você ter 36 classes não feitas, você podia ter 8 fechadinhas e já podia estar jogando, beta testando, vendo o que funciona e o que não funciona. Então eu vou muito jogar esse trecho para ele. Falar assim, pelo amor de Deus, Douglas, assista isso. Porque eu quero muito jogar o seu cenário, mas você não termina o sistema porque você quer fazer um bagulho que demora 20 anos em 60 dias. A dificuldade que o Douglas está experienciando, que muitas pessoas experienciam, é algo sobre o qual a gente tem que se referir não a game design, a desenvolvimento de software, sabe, a desenvolvimento de sistemas, a área de computação, porque existem muitos paralelos, porque são duas áreas que precisam desenvolver sistemas abstratos, a RPG é um sistema abstrato, sistemas abstratos complexos, que envolvem múltiplos sistemas, sabe? E desenvolver sistemas abstratos complexos é mais difícil construir uma casa, porque a casa você vê onde está vazando água. Entendeu? Assim, na hora. Você vê que o encanamento não deu certo, que a fiação não está chegando lá. O RPG e os softwares precisam ser testados. E um ambiente de teste funciona melhor quando ele é um teste. Tipo, existem 3 tipos de teste. Apelei teste para a vida, galera. Teste de partícula, digamos assim, teste de sistema integrado e teste de end-to-end. Então você vai testar o seu RPG. Testar o seu RPG não é jogar o seu RPG. Só é jogar o RPG inteiro nessa terceira variante, que é end-to-end, do começo ao fim. Começou, sabe, começar a sessão para terminar a sessão e ver se a tua sessão deu certo, se a tua campanha, se a tua aventura deu certo, isso é um tipo de teste que tem que fazer. Você tem que testar os sistemas entre, sabe, tipo, integrados a outros sistemas. Então vamos ver se o combate está rolando do jeito que eu queria. Vamos só testar, vamos fazer arena. Esse dia a gente senta aqui para rolar dado e bater personagem contra outro personagem. E antes disso, você tem que ver se as partes do sistema individualmente estão funcionando. E geralmente são testes diferentes. E dizendo pro Douglas que, tipo assim, é considerado, não sei sobre o jogo dele, o cenário dele, é considerado um equívoco você fazer um sistema gordo, que é um sistema que você não vai conseguir testar e que as partes do sistema que já estão montadas estão, no geral, não testadas. Ou seja, você não sabe se esse carro roda, mas você já enfiou tudo lá dentro do capô e já fechou a porta e você tá torcendo para Deus que rode, porque tá todo mundo aqui esperando e todo mundo reservou o dia para isso. Melhor seria que você testasse os sistemas individualmente antes e tivesse o que a gente chama de mínimo produto viável, que é qual é a menor interação desse RPG que ele precisa para ser ele, que eu posso testar e ter certeza que está funcionando antes de começar a criar em cima. Famosamente, D&D é balanceado primeiro para o guerreiro. O guerreiro humano é a primeira classe, o jogo ele é balanceado primeiro para isso e depois para todas as outras classes. Até onde eu sei, me corrijam se eu estiver errada, mas durante muito tempo a técnica de design foi essa.
E tipo, depois ele é balanceado para as 4 classes básicas. É o guerreiro, o ladino, o clérigo e o mago. E as outras coisas são todas desinências e variações dessas coisas, sabe? Bem ou mal, o feiticeiro ele é uma variação do mago. O bardo e o ranger são variações do ladino, no sentido que eles são esse personagem especialista, digamos assim, em outras coisas, na maioria dos jogos. O que isso acontece? Porque se você for desenvolver um sistema sem testar e ele se tornar um sistema grande, e você testar ele, você senta para jogar com teus brothers lá com suas 36 classes, com as suas mais de 60 variantes de talento, com suas listas de skills que são 3 colunas com 15 itens em cada uma, e se der errado, você não vai saber onde deu errado. Você não sabe o que você vai precisar mudar, você vai precisar de uma campanha para começar a desconfiar que talvez o sistema de combate esteja um pouco inchado e a gente vai precisar simplificar. Lembra disso, game designer e criador de RPG? A simplificação é um passo a mais no processo. Depois que você criou, você vai sentar e vai lembrar que perfeição não é não ter o que enfiar, é não ter o que tirar. A coisa funciona exatamente como está, e se eu tirar qualquer parte, ela vai parar de funcionar, porque ela é uma experiência bonita, perfeita, fechada. Você não tira nenhuma peça do xadrez e continua com o mesmo jogo. Ele tem exatamente o que ele precisa para ser aquele jogo. Isso é o que você, como designer, tem que saber. Você tem que saber se o meu jogo for o mínimo denominador comum desse jogo, que é o que você vai ter que fazer em evento, que é o que você vai levar para mostrar em stream, que é o que as pessoas vão ter paciência, sabe? Um casual player vai ter paciência de interagir. Você tem que saber qual é. Você tem que saber o seu elevator pitch, qual é, em 1 minuto, como você explica esse jogo, de uma maneira que a pessoa entenda claramente qual é a proposta que você está fazendo. Porque RPG é uma mídia que você paga na saída, né? Você descobre se a RPG valeu a pena depois de passar as 4, as 6, as 12, as 20 horas dedicadas para aquele negócio. Daí você descobre se foi bom ou não. O que significa que, como game designers, a gente tem uma responsabilidade grande com as pessoas que estão nos dando o tempo delas para uma mídia que é long form, para uma mídia que leva horas, que a pessoa vai precisar gastar estofo mental, não é passivo como sentar e assistir uma série. Então, você não criar demais é imprescindível para você valorizar o seu trabalho, para você entender o seu jogo e mostrar o seu jogo, e você respeitar a pessoa que está jogando com você. Principalmente se ela não tá nem jogando, ela tá te fazendo o favor de testar o seu jogo. E teste, playtest pra tudo, o tempo todo, o jeito, sabe? Eu tenho pesadelos de noite pensando no fato que existem, por exemplo, a regra da falha crítica no mundo das trevas, no Vampiro, um dos maiores RPGs de todo mundo, ela é jogada errada na maioria das vezes, porque eles explicaram mal e daí se consolidou como um costume, uma prática que não era prática. Então, sabe, como game designer, como escritora de livros, isso me assusta que um jogo se espalhou e ficou um grande fenômeno mundial, que é o que todo game design gostaria, que o seu jogo fosse jogado por várias pessoas. E tem uma regra errada. Tem uma regra errada e tá todo mundo jogando com a regra errada, e a regra errada é ruim, ela não tá melhorando a experiência, ela tá piorando. E ainda assim, o livro já saiu, as pessoas já aprenderam. Eu não consigo voltar o relógio atrás e falar, não, galera, calma, só é a falha crítica quando... Não. As pessoas vão jogar do jeito que elas aprenderam, do jeito que ensinaram. Então, você playtesta antes para ver como as pessoas diferentes vão reagir a esse mesmo texto. E quando tiver no jeito que você está conseguindo ver que a resposta é a resposta que você quer, daí você lança e abre para o público ver, porque daí a sua margem de erro é muito pequena. O RPG, ele preserva muito bem a ideia da comunicação de que não existe bala mágica. Você não vai controlar a resposta das pessoas, você só controla o input que você dá. E eu acho essa questão de teste uma coisa assim tão primordial, porque é, na parte de game design eu tô bem engatinhando, tenho rascunho de 2 joguinhos de tabuleiro que eu estou querendo muito um dia saísse, né? Mas o que me empaca bastante é bem isso, a história que eu quero contar com a experiência e como eu posso mecanizar isso, esse tripé me mata, mas a gente vai gatinhando, uma hora começa a ir, fica mais bonitinho. Mas questão de... Se eu puder fazer um comentário, eu acho que o mais importante, Rafa, é você procurar cuidar da sua relação com a experiência.
Porque eu vou te dizer, se esse tripé te mata e você não conseguir, a sua primeira função é fazer com que ele não te mate, ele seja, sabe, um desafio empolgante, entendeu? Sabe, tipo um troço que eu gosto de fazer. Porque senão você vai acabar outsourcing, você vai achar um parceiro e vai falar, você desenvolve o sistema e eu desenvolvo o cenário. Porque antes, pro artista, um game designer é um artista, a relação com o meio, com a arte, ela vem antes de todas as coisas. Eu gosto muito de uma frase de um amigo meu que ele fala que ser um gênio não é qualitativo, não é o quão bom você é em algo. Tem muita, sabe, tipo, tem muito professor de escola de música que realmente ninguém é melhor tecnicamente do que ele no braço da guitarra. Ele não é o Jimi Hendrix, entendeu? Ele no sentido que ser um gênio é ter uma relação única com aquela coisa, não é você ser objetivamente melhor que as outras pessoas. E eu acho que no game design, sendo uma mídia nova, a gente pode explorar isso, porque mídias mais antigas são mais calcificadas, certo? Se eu for fazer arquitetura, existem séculos e séculos de tradição a qual eu vou ser comparada com, mas o RPG só tem 50 anos. Desculpa te interromper, por favor, continue. Não, mas é bem isso mesmo, porque assim, eu me sinto muito mais à vontade naquilo que eu faço quando eu tenho o meio que o arcabouço mínimo do conhecimento. Então, se por exemplo, se eu me dedicasse talvez a fazer um curso, ou frequentasse mais palestras, ou entrasse em fóruns que me desse ferramentas, porque como eu tô muito mais do entusiasmo, então eu vejo assim, por exemplo, eu poderia passar por cima desse obstáculo mais tranquilamente se eu tivesse, talvez, sei lá, existe a técnica do quadrado mágico do game design, que é uma técnica que você pode seguir por esse caminho e te ajuda. Então, inventei qualquer coisa, não sei se tem, mas inventei. Então, às vezes me falta um pouco de malícia do conhecimento, porque apesar de eu tô muito mais na tentativa e erro, então falta de vergonha na cara de dar uma estudadinha, de procurar livros, pessoas e coisas assim. Então me mata nesse quesito de eu acho que podia ser melhor se eu tivesse um pouco mais de conhecimento. Esse é o ponto que mais pega na construção do joguinho. Mas eu acho que essa coisa da experimentação, com a experiência, com a troca, com o desenvolvimento e o testar, eu acho tão primordial porque eu não. Na parte de game design é bem pequenininho, mas na parte de escrita criativa, contos e construção e tudo mais, eu já estou um pouco mais experiente nisso. Mas assim, leitor beta, leitor crítico, leitor público, que são os nossos beta testers da escrita, que você manda para o seu colega, por exemplo, tem uma hora que eu quero escrever uma cena um pouco mais, talvez soe um pouco mais machista. Nós temos leitoras sensíveis para saber se realmente é um machismo do autor ou se é um machismo do personagem, que é um sentimento que você quer que gere o personagem, não é escrito. Então, assim, eu tenho leitores sensíveis negros, setores sensíveis LGBT, diversos para assim, por quê? Porque você tem que testar o seu texto em diversos públicos. Né? No caso do jogo, né, às vezes você quer gerar uma experiência X ou Y, tanto que até eu posso estar enganado porque eu vi o seu vídeo com o Visão lá no Black Box, que falava sobre da experiência do RPG da noiva Bright Red. Do Bluebeard's Bride? Aquele que a gente tava fantasiado? Sim, fui eu que editei o vídeo. Foi eu que editei o vídeo, eu que fiz. Eu Opa! que fiz os negócios lá. E que você comentou que era um RPG que tem a experimentação de uma noiva e a Ah, noiva é sim. deixada no altar. Bem superficial, eu não lembro muito, faz um tempão disso. Né? Mas às vezes você pega um assunto sensível e coloca no RPG para ter uma experimentação talvez um pouco mais sensível de X ou Y. Então, até mesmo, eu acho que principalmente esse tipo de coisa, o teste é extremamente importante. Então imagina Imprescindível, eu diria. Sim. exatamente. Então, ainda mais se você gera gatilhos, né? De alguma Sim. forma. Com o Bluebeard's Bride, inclusive, existe uma discussão válida de que ele não deveria ser jogado em stream, porque o Bluebeard's Bride, a noiva do Barba Azul, ele se propõe
Se existe um RPG arte, eu diria que esse aí entraria nessa categoria, porque ele se propõe a ser uma versão do RPG de uma tradição literária que é o gênero de horror feminino. O horror feminino, ele fala, tipo o Bebê de Rosemary no cinema, e ele fala sobre essa ideia do... Se você vê a figura da mulher de uma maneira simbólica e estética no imaginário como sendo mais frágil, como sendo essa donzela em perigo, como sendo o prêmio, como sendo a princesa que foi sequestrada, o horror feminino se pergunta como é ser essa princesa, como é ser ter nascido num loco social no qual o seu trabalho é viver em pânico do mundo ao seu redor, porque todas as histórias começam com você sendo sequestrada, roubada, indo para outro lugar, sabe? O horror que é você, antigamente, ser uma noiva que é levada para uma outra cultura, para um outro sabe, para casa de uma outra pessoa que não é sua, para viver uma vida que não é sua, num grupo social que não é o seu, e como isso era desafiador. E o Bluebeard's Bride ele se propõe a isso dentro do gênero do horror, tratando de assuntos que são muito, inclusive, influenciados pela segunda onda do feminismo como um assunto acadêmico, que fala sobre o horror biológico, sabe, tipo, sobre a questão da fisicalidade do corpo de certas coisas, de dar à luz, de não dar à luz, entendeu? E ele é um jogo que fala sobre isso. Eu acho que ele é brilhante, entendeu? Tipo, porque às vezes que eu joguei, principalmente às vezes que eu joguei com homens ou não binários, ou outras pessoas que não necessariamente conseguiam absorver essa experiência de dentro. E às vezes que eu joguei com mulheres que tinham opiniões que não existia outro contexto para elas falarem sobre certas coisas, sem ser uma conversa muito pesada e difícil, e a mesa de Bluebeard's Bride abria esse contexto, entendeu? Subitamente nós não estávamos falando sobre nós, sobre o meu corpo e as minhas experiências, nós estamos falando sobre o jogo. Nós estamos falando sobre a noiva. E todas nós somos a noiva, porque é um RPG no qual todo mundo partilha o mesmo personagem, a noiva. Então, isso cria uma experiência diferente. E sim, ela é muito delicada. E sim, existem pessoas que argumentam e eu discordo, porque eu acho que o valor de você ver outras pessoas jogando cobre o custo do aspecto exposicional, especialmente se feito por pessoas que entendem o que estão fazendo, têm algum conhecimento de performance, mas existe o argumento, feito pela Rai Galvão e outros, de que é exploração do horror gore de uma maneira que expõe as pessoas em público falar sobre isso. Não dá para negar, sabe? Tipo, bem ou mal, você jogar um jogo de horror íntimo e psicológico em público, lidando com questões que são muitas vezes tabus sociais, sim, de fato, nós estamos bem perto da beirinha do que é seguro e de bom gosto e de bom tom estar fazendo em público. Muito melhor seria estarmos jogando num ambiente privado em que não tivesse uma câmera filmando a cara de todos nós. Mas, para todos, não existe nada mais triste do que você ser um nerd sozinho, na minha opinião, assim, você ser o cara em Itirapina que gosta de RPG, entendeu? Então, em prol de quem é como eu já fui, uma pessoa que precisava encontrar a minha comunidade, a gente joga todo tipo de jogo online. Mas sim, você está certo, tipo, e o teste é a maior segurança do game designer, sabe? Tipo, ele é você entregar o teu filho na mão dos outros para ver o que eles fazem e ver se o jogo tá funcionando, porque para mim, um dos grandes momentos da minha vida, e ele se repete frequentemente, é botar o Anansi, que é o jogo, o RPG que eu criei que é maiorzinho, mas mesmo quando eu coloco outros na frente de outras pessoas para jogar, e a hora em que eu me inclino para trás e falo assim, meu Deus, o jogo funciona, o jogo roda. E ele roda exatamente como eu fiz ele para rodar, entendeu? Ele roda certinho, toda, sabe, tipo, meu Deus do céu. É você ver essa ideia dentro da sua cabeça realizada por outras pessoas. Isso é o que você quer. E você consegue isso testando. De novo, de novo, de novo. Então, estamos super de acordo nesse sentido. Sim, quando você achar que você já não tem mais para onde testar, testa mais um pouquinho, porque com certeza você vai encontrar alguma coisa. Tanto que o jogo que eu tenho com um colega meu, que como você até comentou, eu tive que meio que separar funções, assim, Matheus, você fica mais responsável pela mecânica, eu te ajudo com a parte mais da lore do jogo, porque eu acho que assim, esse é o joguinho que já tá. A gente testou pra caramba em diversos públicos, um público que era
A gente pegou os caras que são os hardcore, que não aceita perder, que falamos, beleza, vamos jogar com esses caras pra saber se tem algum personagem mais quebrado que o outro. Jogamos umas 4, 5 vezes, encontramos um que tava mais quebrado, demos uma nerfadinha nesse. Jogamos mais num ambiente familiar, com os meus pais, os pais dele, é uma coisa bem mais os velhinhos jogando. Aí tinha que ser disputa, mas eles queriam fazer colaborativo, então no final ninguém ganhou, ninguém perdeu, todo mundo perdeu porque o jogo acabou, mas todo mundo saiu feliz porque todo mundo conseguiu o seu dinheirinho no final do jogo. Então assim, a gente viu diversos perfis e criamos, e no final, beleza, fechamos, é isso. Aí o Matheus falou assim, não, acho que eu vou colocar mais essa mecânica porque combina muito com a proposta. Testamos mais e falamos, enxertou demais. Arranca, voltou a experiência positiva. Então, testa. E quando você cansar de testar, testa mais um pouquinho, que com certeza não custa nada mais um joguinho aqui, um joguinho ali, porque se tá dando certo, perfeito, mas é no erro que você descobre onde dá pra ser uma melhoradinha aqui, uma melhoradinha ali. Sim, e eu diria que, tipo, você são as pessoas que não são o seu público, mas são jogadores de RPG, que muitas vezes vão apontar coisas sobre o seu jogo que o seu público não consegue, ele vai sentir, mas ele não sabe falar. Então, por exemplo, a Nancy, ele é um jogo, uma transmediação de teatro musical. Ele é um RPG no qual, sim, você canta. Você canta para mover a mecânica. Você não vai rolar dado, você vai cantar. Depois você rola o dado. O que você imagina aqui no grupo da RPG Esfera, quando você pensa assim no encontro internacional de RPG, no DOF, você imagina que existe uma parcela significativa das pessoas lá que não necessariamente estão afim de abrir a boca e cantar em público, talvez pela primeira vez desde o jardim de infância. Então tudo bem, eu aceito que ele é um jogo que ele tem essa barreira. Mas, tipo, a Matilha, que é que já tive blog, que é o grupo com que eu jogo há 20 anos, eles são muito mais old school RPGistas. A Ana, que eu comentei que me ensinou a jogar, ela jogou, sabe, tipo, ela é mais velha do que eu, e ela, sabe, tipo, é da segunda geração de RPGistas do Brasil. Ela jogou, sabe, tipo, o segundo, sabe, foi a segunda galera que aprendeu a jogar. Ela aprendeu com os caras da primeira. Então, é muito mais esse RPG que vê, sabe, tipo, a gente joga Warhammer, entendeu? É esse tipo de interesse muitas vezes. Somos uma equipe de problem solving, optimizing, fazer, sabe, tipo, usar a mecânica de uma maneira interessante. Mas mostrar os meus jogos narrativistas bizarros, com bonequinho, com musiquinha, com o livro para eles é importante, porque eles conseguem apontar e falar coisas que eu devo considerar, mesmo para dizer, não, essa é a experiência que eu quero, eu não vou mudar nada, eu quero ouvir o que essas pessoas têm para me dizer, porque eu não vou poder ouvir quando elas estiverem só lendo meu livro. Eu preciso ouvir, sabe, tipo, antes, eu preciso ouvir quando elas estiverem na minha frente. Por isso eu sempre advogo, tipo, teste, e se exponha. Se você tem um jogo, vá fazer como faziam na nossa época. Vá na biblioteca pública, na gibiteca, no evento da sua cidade, mestrar para quem quiser aparecer e jogar. Mestre para todo mundo, mestre para quem vier e para quem quiser. E você falou que você gosta de estrutura, eu também gosto de estrutura em geral. O RPG é muito intuitivo, a gente cria as nossas próprias técnicas, estruturas, e vai estudar trube, narrativa, e criar as nossas próprias ferramentas. Em termos de playtest, como eu falei, é importante você tipo, continue playtestando. Uma técnica que deu certo para mim, tá dando certo na Baldia, que é a editora Casa de Jogos que eu participo, sabe, tipo, tal, é o seguinte, depois faça a experiência para você, teste, quando a sua experiência como narrador está saindo exatamente do jeito que você quer, sabe, tipo, ela está estável, constante e tal, quando ela está estável, dê para outras pessoas mestrarem e assista essas pessoas mestrando, que é sempre um bom jeito, porque você tem muitos jogos que eles só rodam na mão do mestre que criou. E uma das falhas do design o livro depende dele para esse jogo. Se na mão dele esse jogo vai rodar perfeito. Ele sabe falar, ele sabe explicar, ele já playtestou 70 vezes, então ele sabe exatamente o que dizer. Deu na mão de fulano, sai um troço completamente diferente. Não, você tem que assistir outros mestres mestrando o seu jogo e assistir quieto, tá? Não vai me assistir enchendo o saco como audiência chata. Se você tá no chat e tem outras pessoas jogando o seu jogo, não vai corrigir quem tá jogando o teu jogo, entendeu? Vai ficar quieto e assistir quietinho. Você pode se torcer de ódio porque eles entenderam algo errado. Anota lá que o erro não é deles, o erro é teu, tá? Então, assim,
assista outros mestres mestrando isso, e eu acho isso sempre muito interessante, entrega o teu livro ou o teu material na mão da tua prima, tá? Da tua prima que não joga RPG e fala, fala pra mim o que você entendeu desse negócio. Tenta mestrar pra mim. Explica pra mim esse jogo. Vamos, sabe, tipo, faça outra. São pelo menos essas 3 etapas, sabe? Você tem que mestrar até ficar estável, depois você tem que dar para outros mestres e depois você tem que dar para um leigo. Eu não sei como você vai negociar a paciência desse leigo para ele te ajudar, mas a questão, você tem que responder a pergunta. Se alguém que não sabe nada, se esse for, muitas vezes não vai. Eu sempre fui durante muito tempo a pessoa que advoga, que você não tem que imaginar que o seu livro, que é um hack de mutantes e malfeitores para piratas espaciais inspirado no Jack Kirby, provavelmente não vai ser o primeiro livro de RPG de ninguém, entendeu? Então você não precisa explicar o que é RPG dentro dele necessariamente. Mas a despeito disso, a despeito de achar que você não tem que fazer o manifesto, existe o aspecto de talvez seja. Então você, designer, vai ter que olhar para esse livro e para esse jogo e pensar, se esse for o primeiro jogo de alguém na vida, como vai ser, e depois que você pensar, não fique só no pensamento, dê na mão de um coitado incauto e faça ser o primeiro jogo de RPG da vida dessa pessoa, pelo menos em termos dela ler aquilo e te falar o que ela entendeu, porque você vai perceber que ela entendeu coisas que você não imaginava, que você não colocou lá, e ainda assim foi você que falou. Assim, uma vez. Farol existe, ele é um canal no qual eu falo de RPG, e uma das minhas primas assiste ele. Ela nunca jogou e ela não se interessa por jogar. Ela só é minha prima e ela acha que os vídeos que eu faço são legais. E daí um belo dia ela virou pra mim e falou: Não, é porque. A gente tava no carro dela, ela falou assim: tipo, não, é porque o mestre entende tudo. É o mestre é que manda na mesa de RPG. Imagine o meu horror, Rafa! Porque eu sei que a única pessoa que falou de RPG pra ela na vida fui eu nos meus vídeos, e ela chegou nessa conclusão, eu tipo, eu cometi um erro terrível, eu nem sei aonde, porque, sabe, tipo... Em X vídeos que eu falei, em algum eu falei isso, ou ela entendeu errado, ou eu me expressei errado, meu pai do céu. E foi essa conclusão de tipo assim, eu não sei como ela chegou a essa conclusão, mas eu sei que a única. Eu não sei como ela passou mal, mas eu sei que ela só comeu a minha comida. Entendeu? É esse meio que é a sensação. E para você não ter que passar com isso, e por isso, depois que o livro tá publicado, brother, faz antes, entendeu? Dá na mão de alguém que não sabe o que é e vê os horrores que essa pessoa te fala sobre o seu jogo que você escreveu. Sim. Eu tenho caso também que não é primo, mas assim, na verdade é o melhor amigo do meu pai, que já virou mais família do que próprio tio, aí tem o filho dele Não, também, que é o eu primo. acho que tua família é você que me fala quem é, não sou eu que falo pra você, não. Então, é meio que esse tipo, então é meio que primo a gente chama de primo e segue o baile. Né? Mesmo que o amigo é tio, o primo é primo e no final é todo mundo família. Ele também é mais assim, tipo, ele é gamer, mas assim, gosta de jogar os seus Fortnite, joga os seus coisas, mas essa parte mais de narrativa nem tanto. Mas ele fala, você tem um canal, vou começar a assistir para dar aquela força. E no final ele me solta um, um comentário assim sobre o worldbuilding, não, porque não sei o que, da técnica X e Y. E agora que depois eu vi que no jogo acontece isso também. Eu falei, ai, que fofo. Ele viu o vídeo e fez interação com o que ele faz, ai, que lindo. Então, e assim, e tem coisas bizarras que às vezes as pessoas consomem coisas ou vão atrás ou descobrem coisas que nem, por exemplo, eu tava lá e acho que meu quarto ou quinto vídeo surgiu recentemente um comentário. Não, esse aqui é o vídeo mais completo de world building do mundo e eu duvido alguém dizer o contrário. Pô, é um vídeo de 5 minutos que eu fiz, tipo, há 2 anos e meio atrás, que, tipo, tem muita coisa diferente, muita coisa nova. Mas, assim, são uns gatos pingados que surgem do nada. É um texto que você pôs num blog e alguém do nada encontrou teu blog, leu e comentou. Então, aquela coisa, tipo, meu livro nunca será o primeiro livro de alguém. Cara, pode ser alguém, pode estar falando assim, pô, RPG, escreve RPG, sei lá, você criou o jogo lá de música. Pô, eu sou músico, nunca joguei, quero lá, RPG de música. Surge o seu e vai ser o primeiro do cara. Então, não queira ser, não queira ser também, tipo, eu vou ser o game designer, mas também não seja o sentimento do vira-lata, porque
Pode ser. Quem disse que não? Né? É, Então, definitivamente. E outro comentário, tipo, é que world building e criar, eu lembrei do Douglas das 36 classes dele agora, e em temas de world building é legal. Criar classe é legal, entendeu? Tipo, a gente gosta de criar coisa. Então, a tentação sempre é se lambuzar com doce, né? Você criar porque é legal e porque você pode ficar criando infinitamente, sabe? Tipo, e vai ser essa promessa maravilhosa e o seu sistema nunca vai ser tão perfeito quando ele tá só dentro da sua cabeça com você criando os detalhes. Assim, a partir do momento que você começar a botar no papel e botar para fora, ele só vai ficar menos perfeito do que na sua idealização. Mas essa é a jornada do artista e é para isso que a gente faz, porque quando estiver fora da sua cabeça é que ele serve a outras pessoas, dentro da sua cabeça ele só serve a você. Mas é, e você cria para os outros, né? Você cria RPG, você escreve o livro para os outros. é muito isso. Então, nossa. E cara, desapego é pros outros, passarinho é pra voar, são ideias são baratas, expõe as suas ideias, cara a tapa. Nossa, esse é o mindset mais difícil que tem pra galera. É muito, muito complicado. Muitas pessoas que chegam na minha mentoria falam assim: ah, eu queria que você me ajudasse com tal coisa. Beleza, maluco, me manda aí a tua ideia pra gente desenvolver. Não, na verdade eu queria passar isso aqui para você me ajudar a completar. Mas, meu querido, se eu não saber a ideia geral, não tem como eu completar aquilo que eu só sei um pouco. Ah, não, mas é que não sei o que. O cara tem medo de passar a ideia dele e, como eu sou mais experiente, fazer antes dele e roubar a ideia dele. O que. Um monte já tive isso já. Ai, gente, mas Nossa. é um pouquinho de ingenuidade em relação a como o processo criativo funciona. Eu ia dizer também que quem dá leite é a vaca. Né? Eu trabalho muito editando e revisando o livro e também o cara, tipo, vira pra mim o que você acha que tinha que ser nessa cena, não sei o que. É tipo, brother, quem escreve é o escritor. Quem decide como é quem tá fazendo. Quem desenvolve a mecânica é o designer. Eu dou feedback, eu dou estrutura, sabe? Eu respondo, eu aponto para você, a gente senta juntos e cria todo um rolê. Quem vai criar é tu, quem dá leite é a vaca. Eu sou o produtor, eu não dou leite. Eu crio, sabe? Eu crio o sistema de pasteurização, eu vou lá, eu ordenho a vaca, eu não dou leite. Quem cria é o autor e o criador. Se você está editando o livro, você não vai meter o teu texto no meio do texto do autor. Ele vai escrever, ele vai criar, é o seu livro, o seu jogo, a sua coisa. Sabe, tipo, e ideia, sabe, tipo, gente, no itch.io, que é, para quem não conhece, um site de RPG indie, assim, com um monte de panfletinho, já estão para possivelmente todas as ideias de RPG que a nossa geração poderia ter. Se você imagina que toda a época da humanidade vai ter um imaginário coletivo partilhado, porque nós entendemos o que Ultimato, Avengers Ultimato e pessoas de 10 anos atrás, 20 anos atrás não, entendeu? Então, tipo, isso faz parte da... Pessoas virando pozinho e desaparecendo fazem parte do nosso legado cultural, a música do Pokémon é legal pra gente, não necessariamente pros Gen Zers que vêm depois e por aí afora, a música do Digimon. Se toda época tem o seu imaginário partilhado, e nós estamos numa época de grande produção intelectual, de uma produção intelectual e criativa como nunca antes vista na história da humanidade, porque nunca antes tinha YouTube, Playground e acesso, sabe, tipo, e várias outras coisas facilitando isso, porque a tecnologia tornando os sonhos da humanidade possível. Então você pode ter certeza que é muito difícil você ter uma ideia única, extraordinária, que ninguém nunca teve algo nem parecido. Tanto que, como game design, eu sempre falo, e todos os autores de game design são resistentes a isso, mas tem que superar a resistência, entendeu? Porque vai ser melhor quer fazer um jogo? Entra no Drive-Thru RPG, entra no itch.io, entra no Reddit e acha todos os jogos que são o seu jogo, que é a mesma temática, que é o mesmo negócio, sabe? Tipo, dá uma olhada no que todas as outras pessoas fizeram. Tipo, ai, mas eu vou e se eu vi uma ideia deles e copiar, não vai ser igual, tá? Você não vai conseguir copiar a ideia de outra pessoa, não se preocupe. Plágio é plágio. Se você não sabe o que é plágio, se eduque como artista, porque vai ser importante que você saiba.
Mas o mais importante é o que vai acontecer, o processo normal, é você vai ler e falar assim, puta, que ideia boa, eu gostaria que fosse, teria sido melhor se fosse nananana. Ou você fala assim, nossa, odiei essa mecânica, estragou a experiência, eu tava lendo no livro, tava feliz, estragou a experiência para mim. Então, é esse feedback que você tem em relação aos jogos dos outros que vai fazer com que você saiba melhor qual é o jogo que você quer. Da mesma maneira que você namorar alguém e casar depois, você casar com alguém depois de já ter conhecido várias pessoas, você vai ter um conjunto de informação para se decidir se essa é a pessoa com quem você vai querer casar melhor do que se você casar com o primeiro brother que aparecer na tua frente disposto a deixar você botar a língua na boca dele. Entendeu? Então, da mesma forma, não case com a sua primeira ideia, dê uma olhada até para não passar a vergonha de descobrir que tu criou um jogo que já existe. Que é muito normal pessoas dizerem, eu criei um jogo super legal, ele é assim, assim, assim. Eu falo disso, ele é super legal de fato, brother, ele é tão legal que ele já foi lançado há 15 anos atrás, o nome dele é Goblins and Shovels, e não sei o que, tá aqui, ó, pá, entendeu? E tudo bem você recriar a roda espontaneamente, mas você não quer passar vergonha tendo que descobrir, depois que o jogo já foi lançado, que esse jogo já existia. E muitas vezes já existia, como ele já existia há muitos anos, ele já teve todos esses anos para ficar melhor em ser aquele jogo do que você teve. Então pense nisso. Veja os jogos de outras pessoas e, em última análise, por que você se recusaria a olhar o trabalho de pessoas que, para todos os efeitos, são exatamente igual a você. Né? De todas as escolhas do mundo, eles escolheram o mesmo tema, a mesma mídia, e eles, sabe, tipo, eles são seus irmãos em comunidade. Eu acho que seria interessante você ter interesse neles se você espera que eles tenham interesse em você em algum momento. Sim, exatamente. Tanto que eu faço parte de um grupo de escritores que a gente está querendo, né, publicar livros, contos, antologias e tudo mais. E assim, tem eu que gosto de fantasia, terror, tem um rapaz que gosta de fantasia e ficção. Então, beleza, a gente se encontrou na fantasia. Tá, show, beleza. Mas quando mando um textinho de terror, né, sei lá, terror gótico, ele, depois que eu escrevi o texto, tem um feedback, a gente junta todo mundo lê o capítulo, ou o livro, o negócio e começa. E a gente, o nosso trabalho não é tipo, nossa, pô, que ideia boa, vou anotar aqui e escrever o meu. Até pode, a gente teve histórias que um inspirou o outro, mas o nosso objetivo como grupo é tentar tirar do outro o melhor que o outro pode dar. Então, se você entra numa comunidade, num grupo, onde o objetivo de todos é se ajudar para tirar do outro o melhor que pode fazer, você não vai ter um RPG, você vai ter 5 RPGs, porque vai estar 5 pessoas criando 5 sistemas com 5 coisas e 5 maravilhas, e no final, ao invés de ter um RPG com todo mundo roubando a ideia do outro, nós vamos ter 5 RPGs, talvez com a mesma temática, perfeito, mas com um mais storytelling, outro mais pilha de dado, o outro mais com bonequinho, o outro usando batuque, o outro usando carta de baralho. Ou seja, nós vamos ter 5 experiências diferentes no mesmo cenário. Então, puxa, eu só gosto de jogar medievo. Beleza, então você vai ter 5 RPGs medievos com mecânicas diferentes, sistemas, vontades, experiências. Por quê? Porque sim, porque você testou, compartilhou, divulgou, feedbackou e desenvolveu. A gente volta para aquela ideia da criação autoral. Quanto mais complexa uma obra, mais, assim, conceitualmente, não na prática, porque Lasers and Feelings, Lasers e Sentimentos, é um panfleto de um lado só de folha, mas é literalmente um passo adiante na evolução do RPG, assim, porque ele é o RPG que tem uma variável só, que é um número, né? Ou você é bom de lasers, ou você é bom de feelings. E esse vai ser um número tipo 7, entendeu? E todo o seu jogo é baseado naquele número em como você cria um personagem. Isso é muito simples, mas você precisou pensar e conceitualizar, sabe? Isso traz um entendimento estrutural de RPG muito grande para você conseguir gerar algo tão simples. Tudo isso. E tem infinitos hacks. E o John Harper não se ressente de nenhum dos hacks de Lazy Things. Mas o que eu ia dizer, sim, esse aspecto autoral. É um pouco do vídeo do vai imitar o Matt Mercer, entendeu? No sentido que a identidade de um artista não é algo tão raso que você se expressando vai ficar igual outra pessoa se expressando se você colocar um mínimo de esforço dentro disso. E não existem releituras de um mesmo tema, existe o Maleficent para o Bela Adormecida e o Vírus para a história do Neil Gaiman para a história do Branca de Neve. Mesmo que o Pathfinder ele é um D&D,
O Tormenta, ele é uma variante do sistema D20, assim, para não dizer que ele é o D&D, porque ele é o D&D. Sabe, tipo, todos esses sistemas variantes do D20 são parecidos e ainda assim, Shadow of the Demon Lord, todos eles dão experiências diferentes e os fãs, sabe, tipo, faz parte do desenvolvimento de inteligência comunal e da sua humildade como artista, saber que você pode ser influenciado pelas ideias do outro, você pode influenciar as ideias do outro, mas você não consegue falar com a boca do outro e ele não consegue falar com a sua. O que eu, e dando um exemplo do Ex-Ignorantia, eu, o Cid e o Ig não somos tão diferentes assim em termos do fato das coisas que a gente faz na nossa vida, a gente sai juntos, bebe juntos, vê coisas juntos. E os produtos que a gente gera em RPG, quando você pensa o Diabolique, a Sempiternum, e o, sabe, tipo, o Anansi, por exemplo, ou o Chronograph, ou algumas das outras coisas que eu mestrei lá, são jogos muito diferentes, porque essa inteligência comunal, esse aspecto que você falou de nós afetarmos uns aos outros, faz com que, em vez de nós ficarmos mais parecidos uns com os outros, o Ig e eu estudamos teatro musical juntos, ele era meu veterano, a Sempiterno e o Anansi não são parecidos em nada, em absolutamente nada, mesmo que ele seja um jogador incrível de Anansi, você não sabe as maravilhas que ele faz jogando. Assim, um espetáculo cada sessão. Mas, então, você interagir com outros artistas de forma aberta e honesta só vai tornar você mais você e eles mais eles. Você não precisa ter medo de ser copiado ou de copiar, porque eles não vão conseguir. Você de verdade, a fonte de onde as suas ideias saem, não é copiável. A gente até hoje, a Agatha Christie publicou acho que 80 livros, e até hoje as pessoas tentam, com AI, escritor profissional, existiram várias tentativas de simular o jeito que ela escreve livros para tentar continuar lançando livros do Poirot e da Miss Marple, que eram os detetives dela. Não consegue, você vê no ato que não é ela escrevendo, de alguma forma, e é formulaico, o livro da Agatha Christie é super formulaico, a gente sabe como ela escrevia, a gente sabe, tipo, tem exemplos, sabe, tipo, o chat GPT deveria ser capaz de cuspir um livro exatamente igual. Ele não consegue, nenhum humano consegue. Igual o Conan Doyle, ninguém escreve o Sherlock como Conan Doyle escrevia. A gente tenta, e a gente tenta, e a gente faz coisas legais, mas não é ele. E não parece com ele, e todo mundo, batendo o olho, consegue dizer se é ele ou não é. E o Tolkien é a mesma coisa, Edgar Allan Poe é a mesma coisa, até o Lovecraft é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente pode encontrar um certo consolo. Imagina quantas pessoas já imitaram o Kurosawa, ou o Spielberg, ou o Scorsese, sem sucesso. O Wes Anderson, a AI não consegue fazer um trailer parecido com o Wes Anderson, ele consegue simular cores e enquadramentos, mas qualquer pessoa que sabe de cinema vê imediatamente no primeiro frame que não é, entendeu? Então, eu acho que a gente pode encontrar consolo nisso, no fato que o David Michelangelo ainda é o David Michelangelo até hoje, nada surgiu para ser outro Davi igual a ele, e saber que você, como artista, não é replicável e não é reprodutível nem por AI, nem por outras pessoas. Pode dormir tranquilo, que só você é você. Sim, pode ser bem parecido, mas idêntico não sei. Tanto que eu conheci o cara que ele é profissionalmente o reprodutor dos livros do Conan. Né? Ele escreve como o autor escrevia. Mas assim, ele é muito próximo, se tornando o sósia oficial, mas se você pega os dois textos, você sente. Talvez você não consiga achar, não, é esse parágrafo, ou esse texto, mas você percebe, beleza, não são exatamente iguais. E o cara é condecorado com 1000 prêmios pela similaridade, por isso e aquilo e outro, mas qualquer fã vai dizer, esse é de 1900 e pouco e esse é de 2010. Então, dá. Então, até o cara que é o profissional, então você, meu querido, baixa um pouco a bola aí. Senão. E a Simone de Beauvoir, não, errado. Virginia Woolf, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala que todos os nossos defeitos, grandes e pequenos, são revelados pela nossa escrita. Assim, eu acho, e tipo, é uma frase muito profunda, e é uma frase muito verdadeira, e eu acho que nela existe consolo e não dor, no sentido que quem você é como ser humano vai ser demonstrado pelas suas obras de arte. Eu sei que como artista a gente quer mostrar o que a gente tem de maravilhoso e não assim as nossas falhas, mas são pelas nossas falhas que as pessoas vão amar o nosso trabalho, a nossa obra. E elas não são
elas vão aparecer, inevitavelmente. Sim, é na peculiaridade. E, nossa, cara, eu entrei num assunto pensando, aí depois a gente entrou no outro e, cara, eu ficaria mais facilmente, já estamos aqui há quase 2 horas batendo papo e eu tenho uma porrada de perguntas ainda para fazer e coisas Uh! para comentar. Falar de Então, RPG pra sempre! falar para sempre, uma live, vamos fazer uma próxima live de 24 horas, onde tem breaks de poucos em pouco tempo só para meter uma adrenalina e tomar um monster. Mas, então assim, né, 24 estamos já horas falando aqui, de RPG, vamos lá. com os se chegar a 35 likes, a gente faz uma live de 5. Mas, então, pra gente já ir começando a caminhar, porque, como eu já falei, a ideia é, caso a Ray tenha gostado, obviamente, quero chamar ela mais 1000 vezes, porque tem muitos assuntos ainda, porque, e assim, porque eu já tô querendo chamar uma galera, eu já chamei o, o Ig, já chamei o Cid, já chamei o Rolansky, tô convencendo o Reat de aparecer também, quero ver se eu consigo abraçar todo mundo do X, para pelo menos aparecer um pouquinho aqui, porque são uma pessoa maravilhosa, né? E foi por eles que eu consegui chamar a Ray também. É uma editora Então, muito legal. Eu gosto muito da X como editora. Assim, eles são maravilhosos. Eu descobri meio que tipo, no susto, no catarse do Nihilo, e depois eu falei assim, nossa, que sistema maravilhoso, velho. Assim, eu joguei bastante Mago Ascensão, mas quando eu senti que faltava alguma coisa que eu achei no Hilo, que eu falei, ai, que delícia. Obrigado, Mago, você vai aparecer sempre na minha vida, só que agora eu tenho um Mago preferido, que é esse aqui, porque a forma como eles veem a magia é muito mais gostosa do que o Mago Ascensão vê a magia, então... cara, eu amo a Maga Ascensão. Também joguei durante muito tempo, assim, verbena aqui. Mas o Mago Ascensão, ele é um sistema universalista tentando criar um sistema livre de magia. Então, o que ele acontece é que ele é um sistema complexo, grande, entendeu? Sabe, muito estruturado. O Nihilo, ele é um sistema narrativista tentando criar um sistema aberto de magia. Então, você usa o rastelo para recolher folha e o pincel para pintar a parede, né? Sim. Eu acho maravilhoso. Então, até já jogo aqui, tem vídeo, né? Convidando a Rap a aparecer de novo quando ela tiver disponibilidade, para daí a gente focar Vamos jogar um mais. Nihilo, fazer uma live de Nihilo no World Builder, assim, né, no canal, vai ser uma boa. Ai, que maravilha! Esse era uma coisa que eu ia mandar por e-mail para você e para o Cid, mas já que você já está já se oferecendo, eu já aceitei já e a gente, vamos marcar para fazer isso acontecer. É o mestre Então, que o Cid dificilmente joga, é Nihilo, né? então, né? Às vezes o mestre, por exemplo, joga tanto que fala assim: então, mestre, que tal você jogar alguma vez? O mestre, eu vou jogar o meu sistema? Não vou narrar meu sistema? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu, particularmente, jogo qualquer coisa, mestro qualquer coisa que eu saiba, pelo menos. Então eu vou aproveitar esse finalzinho para fazer um bate-bola e vamos ver se a Rai tem diversos conhecimentos e pensamentos rápidos, já que falamos de diversas coisas. Vamos ver. Vamos tentar, Se der lá. muito, a gente corta ou faz piadinhas do Bob Esponja 2000 anos depois. Sim, vamos lá, Rai, 20 palavras ou menos. É, ó, tem algumas perguntas que é 2 palavras e olhe lá, hein? Então, beleza. Atualmente, se você pudesse escolher um cenário, qualquer cenário, de qualquer RPG, você fala assim, você acordasse nesse cenário e falasse, puxa, que incrível, estou nesse cenário. De qual cenário você pegaria? Hã? Hora da aventura. Hora de Aventura. E se você acordasse e falasse, puta, tô nesse. Ravenloft, né? Justíssimo. Justíssimo. RPG favorito? Dogs in the Vineyard. Dogs in the Vineyard, assim. Qual o cenário ou o sistema que você falaria, é bom, mas eu mudaria aqui? Changeling, o mundo das trevas, de forma, mas o Changeling em específico, assim, eu acho que eles se mantiveram muito a estrutura do mago, do vampiro, que eu entendo editorialmente, mas o jogo pedia algo mais diferente do que eles foram capazes de entregar, na minha opinião. Se você fosse resumir a proposta do game design em uma frase ou uma palavra, qual seria?
a proposta do game design em geral? O game design como conceito? Isso, como conceito, como paixão, como. É a partilha de uma experiência humana fantástica. A partilha de uma experiência humana baseada no realismo fantástico e no ludismo. É. Então, pessoal, essa aqui foi a Ray, essa minha convidada maravilhosa. Essa Né? fui eu. Espero que vocês tenham gostado. Espero que principalmente a Ray tenha gostado. Foi algo Eu gostei muito. maravilhoso. Foi uma Foi. conversa muito tranquila, assim. Podia passar todas as minhas manhãs falando de RPG, assim. Ah, então maravilha. Então dá pra chamar mais vezes. Daí a gente faz uma gaveta de Ray diverso. A gente vai quebrando, Nossa, picando durante o ano. não vão mais me aguentar a ver aqui. Ah, não, maravilhoso. Mas assim, porque a galera. Eu trouxe ano 2022, 23 foi um pouco parado, porque eu tentei me mudar pra Argentina e não deu muito certo, então acabou um pouquinho as entrevistas. Mas a galera Vamos ver sentiu você falta, volta, então. então. Sim, você é a segunda convidada, né? Porque eu falei que né, trazer assim, uma galera top. Também chamei. Você faz parte do grupo do RPG do Visão lá dos mestres, né? Sim, da guilda Sabe a, dos RPGistas lá, assim. isso? Sabe Uhum. a Kimberly que faz mapas? Uhum. Que ela já postou lá, então também chamei. Quis abrir Massa! 2024 com mulheres tops. Uf, Né? Então, Grace, seja muito bem-vinda. Espero que você tenha gostado bastante. E fica aí aberto para se divulgar e divulgar a todos aqueles que gostaria de divulgar. maravilha! Muito obrigada por ter me recebido, Rafa. Foi muito legal conversar com você e estar aqui. Hey, eu sou a Rai e o meu canal se chama O Farol do Leocórnio. Neles a gente fala sobre teoria de RPG de forma geral, assim. E tem várias. Se você gostou de ouvir eu falando pra caralho todas as coisas aqui, é isso que eu faço lá, só que vestida de gato às vezes, ou de pirata, e com edição e dadinhos rolando na tela. Fora isso, eu colaboro com o Ex Ignorantia, que é uma editora própria, uma editora raiz do RPG próprio com o Unihilo, que eu recomendo que vocês conheçam, se vocês não conheceram ainda, porque o Rafa também recomenda, né, Rafa? Sim, eu tenho 3 vídeos já. Pois é, somos grandes fãs. E além de tudo, esse ano, a Balde Galáctico, que é a casa de jogos da qual eu participo, cuja proposta é justamente a maioria das editoras nacionais tem jogos próprios. Então, se você pegar a Luz Negra, ele tem o Conspirações. Se você pegar a Ex Ignorante, ele tem o Cogito e o Nihilo. E são editoras que lançam seus próprios jogos. A proposta da Balde é ser como uma editora de livros que lança vários volumes, como a Dark Side dos livros, imagina como a Dark Side dos livros, mas ela é para ser uma casa de jogos. Então nós vamos ter vários jogos meus, do meu sócio e de outros autores. Os nossos primeiros lançamentos vão sair esse ano, provavelmente mais pro meio do ano. Fiquem de olho, porque é um jogo sobre a Nancy, como nós comentamos, que é uma transmediação de um RPG de musicais, nos quais você canta. Nós temos outros 2 jogos, um que é mais old school, é um jogo de sobrevivência na Idade da Pedra fantástico, que eu achei bem legal, assim, que tem elementos narrativistas muito bons, mas tem o aspecto tático de survival, assim, de você estar em um ambiente inóspito e de voltar para um tempo em que as coisas estavam sendo descobertas, mais do que já, sabe, tipo, não sabe ter acesso à tecnologia. A tecnologia era uma coisa nova e que falava de tecidos e armas e sabe, arcos. Tecnologia primitiva, então eu acho isso muito legal. E nós queremos lançar o Etmos. E se você, Rafa, você gosta de mago, você gosta de Enrilo, você vai gostar do Etmos. Ele é um jogo de magia no qual você faz magia falando. Ele tem uma linguagem mágica própria, representada por cartas que você tem no seu deck. A gente chama de Grimório. E essas são as magias que você consegue fazer. Você vai ter, tipo, verbos e objetos e coisas assim. E ele é um jogo contemporâneo de magia. O Etmos é muito legal, o Anansi é muito legal, o jogo de sobrevivência eu vou esperar para revelar o título depois. E fiquem de olho, galera, vão ter muita, não só aqui na Balde e na X, mas em várias editoras nacionais. A RPGsfera tem grandes coisas preparadas para o ano de 2024, o ano em que o RPG faz 50 anos. Então, venham conosco.
É isso então. Então, pessoal, muito obrigado pra galera que ficou até aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, participe de todas as redes sociais minha e da Raid, todas as coisas que a gente for deixando. E usem a boas das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!